pastor Carlos Eduardo, mais uma vez. Seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Meu amigo Fábio, muito obrigado pelas suas palavras, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelas portas que mais uma vez se abrem para eu estar aqui no podcast. Eu acredito que eu posso testemunhar que mudou a minha vida, né? Mudou as minhas perspectivas. E é sempre uma honra estar aqui junto com você, junto com cada irmão, cada telespectador, cada ouvinte, né, desse podcast que tem abençoado muitas pessoas, tem revelado tantas outras, né? Tanto por bem quanto por mal. Não no podcast, é nos comentários, né? Os comentários revelam. Eu falei com uma pessoa que nos comentários você consegue ver como tem gente doente entre nós, né? Esse dia uma irmã falou que está esperando eu desviar. Sério? Mas, enfim, obrigado, tá, por estar aqui mais uma vez. Deus abençoe. Mas faz parte, né? A oposição, ela é louvável. Todos aqueles que se posicionam de alguma forma, ele tem que estar preparado para os prós e também para os contra. Tu tem até uma frase que eu gosto muito dela: quem pede chuva não pode reclamar da lama. De jeito nenhum. Não é bom, sabe por quê? Porque se você for ler a Bíblia, todas as pessoas que cresceram, só cresceram com oposição, com perseguição. Você lê Êxodo, o que diz lá? Que Faraó fez 2 perseguições a Israel, uma externa e uma interna. Na externa, Faraó inventou a hora extra. Isso é a invenção de Faraó. Ele inventou a hora extra, ele aumentou o horário de trabalho do povo. Então, e colocou algozes. Israel tinha que amassar barro, construir tijolos, e nesse interim, eles edificaram 2 cidades para Faraó, Pitom e Ramsés. E diz o texto que quanto mais eles eram humilhados, quanto mais eles eram perseguidos, quanto mais eles eram afrontados, mais eles cresciam. Então, oposição, rejeição, perseguição, faz parte do crescimento, né? Faz parte. Faz, né? Mas, comparando o Faraó com o nosso governo, o Faraó aumentou a carga horária de trabalho. O nosso governo está diminuindo, né? A escala 6x1. Diz que aquela moça lá, aquela moço que está tentando, né? Moça. Mas está dando ruim, não vai dar certo aquilo não. Será que não? Não vai dar, não. Tudo que a esquerda tenta promover dá ruim. Sabe que a política da esquerda é a mesma política de Faraó. Eles dão o que você quer e tiram o que você precisa. Essa é a política. O que você precisa? De liberdade. Eles tiram sua liberdade, mas não o que você quer. O que as pessoas querem? Comer. Então, eles não dão emprego. Eles não dão o que você precisa, eles dão o que você quer. Então, o Brasil virou um país de assistencialista, né? Bolsa Cadeia, Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa não sei o quê, um monte de bolsa. E Faraó fazia a mesma coisa. Faraó dava pepino, alhos porós, cebola, carne e tirava a liberdade do povo, tirava as crianças, matava filhos. É o que acontece no Brasil. É o mesmo governo. O que falta no Brasil é aparecer o Moisés. Já estão precisando, mas vai aparecer em 2026, vai aparecer alguém que nos liberte das garras desse governo maldito que está aí. Mas está tão ruim assim mesmo? Não tem nada a se considerar de bom que esse governo está fazendo? Tem. O que estamos chegando no final do mandato. É a única coisa boa. Daqui 2 anos acaba essa miséria. Mas o grande problema é que do jeito que está, parece que continua esse governo? Não vai continuar, né? Vai vir o Moisés mesmo? Quem seria? Eu creio. Seria o Bolsonaro de volta? Ou já tem alguém, será, preparado? Porque analisando politicamente aí, o Tarcísio seria um cara bom para a presidência? Eu queria confiar no Tarcísio. Mas ele é mais do mesmo. Então, eu queria confiar nele, eu só não consigo. Não consigo, sei lá, eu acho que falta alguma coisa, assim, né? Sei lá. Marçal tinha tudo para ser um cara para revolucionar a política aí, mas... O Marçal, para revolucionar a cabeça de gente débil, é bom, né? Para governar um país não presta, né, irmão? Vai governar quem, o Marçal? Vai ensinar o quê pro povo? O cara que... o prédio mais alto de São Paulo. Para quê? Precisando de prédio de São Paulo. Pro turismo. Irmão, por essa parte, o Marçal, deixa ele lá cuidando das coisas dele. Não dá para a égua dele. Mas façamos uma análise. Na história do Brasil, qual político teve uma proposta de mudança de mentalidade? E o que a população brasileira e mundial precisa é de mudança de mentalidade para prosperar, enfim. Do mesmo jeito que alguns podcasts passados eu disse aqui que para ser
ministro do evangelho, precisa de estudo, de conhecimento, eu acho que para ser político também precisa de uma certa experiência. Experiência é essa que o Marçal não tem para a política nacional. Não tem. Eu não vejo no Marçal alguém que vai mudar alguma coisa. Não tem, irmão. Ele é desequilibrado, né? Só se os debates que fez em São Paulo. Nenhuma proposta, só acusando, só... E, por fim, perdeu a eleição também por causa de um exame toxicológico que era falso. Vocês com um cara desse, que falsifica um exame toxicológico, consegue ser presidente do Brasil. Imagina quantas coisas falsas não vai ter nesse país com um cara desse no governo. Não dá, né? Mas será que a ideia política dele para o futuro aí 2026 é vir a governador ou vir a candidato a presidente do Brasil? Eu, se eu fosse ele, continuar sendo coach do jeito que ele é. Tá bom demais. Cuidando das PNL, fazendo as PNL. Tá bom daquele jeito. Ganha dinheiro até Ganha dinheiro, irmão. Vai ganhar dinheiro. Tá bom daquilo lá. Politicamente, para mim, ele morreu. Não para mim, assim. Eu digo no modo geral. Eu acho que as atitudes que ele teve, no final, levaram ele ao fracasso político dele. Acho que não... Ele teve um momento da política que se engrandeceu mesmo, né? Ficou grande como um... Salomão disse que o homem é provado pelos elogios que recebe, né? Você saber não lidar com os elogios pode prejudicar muito, né? Então ele teve uma hora que ele estava bem elogiado, todo mundo elogiando, falando e tal. Acho que ele meio que se perdeu, né? É normal as pessoas se perderem um pouco o glamour, né? Com toda a glória. Não vê, Davi? Quantos que nós temos aí? Fez o censo e aí causou um problema. É normal, às vezes falta, em algumas áreas da vida da gente, falta maturidade. Tem áreas que a gente precisa alcançar o ápice da maturidade. A gente não é maduro em tudo, né? Nós não somos perfeitos em tudo. A Bíblia diz que a luz do justo é como a aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então é um processo também de santidade. Ninguém é santo, né? Nós estamos em um processo de santidade e não, mais uma vez, de santificação, como prega o povo aí. Mas é um processo de santidade. Então eu acho que teve no meio do caminho, o Marçal se perdeu. E nós corremos esse risco de... Isso levando para a vida cristã, ministério. Nós corremos esse risco de se perder no meio do caminho? Claro que levamos. Claro que levamos. Todos nós corremos o risco de se perder. Isso assim, porque você... a unção de Deus, o chamado, o ministério, você caminha numa linha muito tênue entre a bênção e a maldição, né? Entre estar de pé e cair. Entre ser e não ser, entre ter e não ter, entre estar e não estar. Então, há lugares que você gostaria de estar, que Deus não gostaria que você estivesse. A posição que a gente quer ter, que Deus não lhe confiou essa posição. E aí, algumas vezes, a gente força para estar em algum lugar, força para ser alguma coisa. E é aquilo que Salomão disse. Apertar muito o nariz sangra, bater muito o leite vira manteiga. Então, é assim, o que Salomão está dizendo? Você vê que não dá, não força. Então é isso. Mas a gente caminha nessa linha tênue, né? Entre, como diz lembrei até do Mano Brown, entre o sucesso e a lama, nego drama. De caminho, né? Falar em negro, os negros quase me mataram aí nas redes sociais. Aí. Os negros ficaram chateados com a sua fala? Me chamaram de preto de alma branca, capitão do mato. Meu Deus do céu. Os irmãos de cor. Não é assim que faz. Mas foi bom. Mas caminhamos nessa linha, Fábio. É muito perigoso tudo isso. O sucesso é perigoso. O sucesso. O que é mais difícil? Construir ou depois que chega no topo, manter? Manter. Sabe por quê? Eu lembrei de uma mensagem que eu preguei. Não sei se você estava lá. Quando começou a chover, a Bíblia diz que a chuva levantou a arca. Tal. E depois que as águas baixaram, a arca se manteve lá em cima. Manter-se é mais difícil. Quando Deus cumpriu todas as promessas na vida de Abraão, Gênesis 22 diz assim, e depois dessas coisas disse o Senhor, Abraão, ele disse, eis-me aqui. Ou seja, Deus cumpriu tudo, não tinha mais nada para cumprir na vida do velho, e o velho ainda estava disponível. Então, assim, será que depois que Deus cumpre tudo, você está disponível?
Será que depois que você alcança o ápice daquilo que Deus prometeu, você está disponível, você continua disponível? Será que a gente não pira o cabeção? Será que a gente não acha igual Nabucodonosor? Essa é a Babilônia que eu criei para a minha magnificência, para a minha glória. Será que uma hora da vida a gente não acha que a gente não precisa mais ir para a guerra, dá para ficar no palácio igual Davi, olhando de cima a Batseba tomando banho lá embaixo? Será que uma hora da vida a gente não se sente um Herodes? Isso não é voz de homem, isso é voz de Deus. Então, assim, chega uma hora da vida que a gente tem que... Cara, você tem que filtrar. Porque, assim, Deus vai te dar, Deus vai te dar. Vai cumprir o que prometeu. Vai cumprir tudo que prometeu. Agora você vai ser obediente a tudo que Deus cumpriu? Essa é a questão. Deus vai cumprir tudo que prometeu. Ok. Mas você vai ser obediente a tudo que Deus cumpriu? Você não vai pirar. Você não vai sofrer a jactância, né? Que Pedro sofria. Todos vão cair, todos vão negar, mas eu jamais. Isso chama jactância. Né? Então a gente corre esse risco pela nossa humanidade de achar que nós não vamos cair, que nós estamos... Então é muito perigoso. Pastor, na sua visão, o que leva um homem de Deus à queda? A soberba, né? A soberba. Todas as vezes que você achar que você é mais do que você foi chamado para ser, todas as vezes que você achar que você tem mais do que de fato você tem, e todas as vezes que você quiser ser o que você não foi chamado para ser, você se autodestrói. Você se autodestrói. Todas as pessoas que se destruíram foram porque elas quiseram ser o que não foram chamados para ser. O querubim ungido quis ser o que não foi chamado para ser. Saul quis ser o que não foi chamado para ser. Era para ele esperar Samuel, ele quis fazer o papel de sacerdote. Deu ruim. Absalão quis ser o que não foi chamado para ser. Se autodestruiu também. Cara, é uma série de gente na Bíblia que quis ser o que não foi chamado para ser. Aí você se autodestrói. Porque você chega lá... E assim, ó, eu acho engraçado, e isso serve para a liderança da igreja, por quê? A Assembleia de Deus, que é a nossa... Você fala, por que você fala tanto da Assembleia de Deus? Porque eu sou da Assembleia de Deus, cara pálida. Se eu fosse do Saravá, eu falava do Saravá. Aí tem gente que fala bem assim, você não vê pessoa da macumba falando de macumbeiro, católico, você não faz parte de lá, como é que você vai ver? E outra coisa, você participa, esse tem podcast? Não tem, por isso que eles não falam nada. Às vezes tem, só que a gente não acompanha, né? Quando você vê, Davi dá uma lição sobre isso. Por quê? Qual que é a lição que Davi dá de liderança? A lição que Davi dá de liderança é assim, o que você quer? O poder. Toma. Davi potencializou em Absalão a destruição dele. E Deus potencializou no querubim ungido a destruição dele. O que você quer? Eu quero subir. Pode subir. Absalão, o que você quer? Eu quero o trono. Chique. Eu estou saindo de Jerusalém, você pode ficar com o trono. Porque quando eles chegam aonde eles supostamente acham que tem capacidade de chegar, eles não sabem o que fazer. Parte de pessoas que chegam ao poder não sabem o que fazer. O que eu sei da Assembleia? Porque a Assembleia de Deus é a igreja que mais divide no Brasil, que mais tem racha no Brasil, é a Assembleia de Deus. Quando o cara racha, é porque ele acha que a visão do pastor não presta. A ideia do pastor não é boa. E se eu estivesse lá no lugar do pastor, eu estaria 1000 vezes melhor que ele. Quando ele está no lugar que ele gostaria de estar, ele não sabe fazer o que ele gostaria, o que ele deveria fazer, porque ele não nasceu para ser o que ele julga ser. Entendeu? Então, todas as divisões acontece isso. A divisão é o fruto de alguém que gostaria de ter o que não foi chamado para ter e de ser o que não foi chamado para ser. Perfeito. Mas todas as divisões se caracteriza de fato como rebeldia, caracterizado como pecado de feitiçaria, ou existe aquele tipo de pessoa que recebeu uma visão de Deus para seguir outro caminho? Qual que é a palavra que nós estávamos falando antes? Toda pessoa aqui divide. Toda pessoa que divide... Que causa uma qual que é a palavra? Divisão? Divisão. Qual que é a palavra? Divisão. Divisão. É o prefixo. Quer dizer duas visões. Deus nunca dá duas visões para duas pessoas. É uma visão só. Quantos olhos você tem? 2. Quantos dedos você enxerga? 2. E agora? 1. Mas você enxerga um dedo com quantos olhos? Com os 2. Então, seus 2 olhos têm o quê? Uma única visão. Certo. Então, pronto. Você não pode ter... Você imagina se você tivesse 2 olhos e cada um tivesse uma visão?
Seria difícil. Você tá entendendo? Então, assim, ó, Deus não dá duas visões para duas pessoas no mesmo ambiente. Eu vou contar isso aqui, a pessoa já está bem, tá tudo certo. Eu lembro que quando eu dirigi igreja, teve uma pessoa que saiu do ministério, não saiu rebeliada, não. Porque, segundo a pessoa, Deus tinha dado a ela e a irmã dela uma visão para abrir uma igreja. Eu disse, irmã, é louco, né? Porque é uma trivisão, né? É 3 pessoas. Deus deu a visão para as 3 pessoas. Uma visão para 3. Vai dar ruim. E deu ruim. Porque Deus não dá uma visão para 2, é uma visão para uma pessoa. Por isso que é uma visão. Quando há 2 visões, é uma divisão. Eu lembro que eu fui ser recebido no ministério, e aí o pastor me recebeu na sala, disse, tudo bem, Carlos Eduardo? Prazer receber você aqui, você deve estar congregando conosco? Eu disse, sim, senhor. Muito bom. Você já conhece aqui e tal, não sei o quê? Sim, senhor, conheço. Era a Assembleia de Deus, né? E o pastor falou assim, qual que é a sua visão? Eu falei, então, pastor, eu não tenho visão. Ué, você não é pastor? Eu falei, eu sou. Você não é pregador? Eu falei, sim, senhor. Mas qual que é a sua visão? Eu falei, então, não tem visão. Eu que deveria perguntar para o senhor qual é a visão que eu devo seguir, porque eu sigo a visão do senhor. Se o senhor pergunta qual é a minha visão, então quer dizer que o senhor pode ter uma visão aqui e eu posso ter outra, então nós vamos ter uma divisão. E eu falei, obrigado, Deus abençoe, eu não vou ficar aqui não. E não fiquei, saí. É porque o cara não sabe qual é a visão, ele quer seguir a minha visão. Eu não tenho que ter visão, eu sou cego. Eu sigo a visão que me é imposta, que me é colocada. Aí tu fica debaixo de uma autoridade espiritual. Não vamos usar essa debaixo de uma autoridade. Se obedece a visão de alguém. Por quê? Às vezes você não consegue seguir a visão, né? Porque em Abacuque 2, o que o profeta disse? Por meio, depois de questionar Deus no capítulo 1, brigar, ficar nervoso, no capítulo 2 ele está assim, ó, por meio da minha torre de vigiarei, esperarei, para ver que resposta eu terei do Senhor. Então o Senhor respondeu, ó, a visão é para um tempo determinado, a visão tem tempo. Escreve-a em tábuas legíveis, a visão tem que ser registrada. Para aquele que passar correndo, leia, entenda. A visão tem que ser compreendida. Não adianta você ter uma visão e não conseguir passar a visão. As pessoas precisam compreender a visão. Você precisa registrar a visão. Você precisa ter parceiros para essa visão. Você precisa compartilhar a visão. Então, é a sua visão passada para alguém. Então, quando você está numa igreja, você segue a visão daquela igreja, do pastor daquela igreja. Quando Paulo diz que a mulher seja submissa ao marido, não é que o marido vai jogar o tênis e assim, pega lá, a Bíblia manda você ser submissa, traga aqui para mim, traga água, cala a boca, você é submissa. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo sobre submissão é submeter-se a uma missão. Submeter-se a uma visão. Qual a visão que o marido tem? Essa visão. Então a mulher submete-se à visão do marido. Ela segue a visão do marido. Segunda coisa, por que toda mulher deve submeter-se ao marido? Por uma questão lógica. Tudo que é mais forte se submete ao que é mais fraco. Quem é mais forte, o presidente da República ou o povo? O povo. E o povo se submete a quem? Ao presidente. Mas o presidente é fraco. Mas como a gente é mais forte, se submete aos fracos. Os fracos precisam achar que são fortes. É por isso que toda mulher se submete ao marido. Quantas mulheres na Bíblia caíram por causa de um homem? Não lembro. Quantos homens caíram por causa de uma mulher? Deixa pra lá. Então é isso aí. As mulheres geralmente derrubam os homens, é? Não. Nenhuma mulher derruba homem. O homem cai porque é fraco. E as mulheres são fortes. Quando a Bíblia diz que o homem dê à mulher o lugar de vaso frágil, a mulher é frágil emocionalmente. Mulher é menos racional. Mulher é o que ouve, homem é o que vê. Se você vê 2 mulheres conversando sobre um homem, às vezes você olha assim, o cara é feio. Ela diz, menina, que cara interessante, que papo, né? Uma conversa boa, sadia, conversa bem, fala legal. Você vê 2 homens conversando sobre uma mulher, fala, nossa, você viu o corpo dela, cara, nossa... Irmão do céu, nossa. É o cara. Mas que ela não quer nem saber o que essa mulher fala, o corpo dela. É isso. Por que ela foi enganada? Por quê? Porque a conversa da serpente era boa. A serpente desceu Eva pela conversa. Já Adão não viu. Se fosse Adão, nunca cairia. Uma serpente. Ou ela, não mexe comigo. Mas o papo da serpente com Eva foi bom, a conversa foi boa. Mas então mulher é o que ouve, homem é o que vê.
Então o diabo usou a serpente para derrubar a mulher e usou a mulher para derrubar o homem, não? Para provar que todo homem é fraco. Mas por que tu sempre sai em defesa das mulheres? A gente fez um podcast aqui que tu saiu em defesa das mulheres dentro da igreja. Você é feminista? Não, eu não sou feminista, eu sou realista. E a igreja é machista. A igreja é machista? Mas que é machismo, a gente sabe disso. Parar com essa hipocrisia, né? Será que é mesmo? Agora é machista e agora também a igreja é clubista, né? A igreja agora é clubista, agora é bonito, né? Pastor, né, no podcast, assim, os maiores pregadores que pregam lá da Debrais é do Belém. É, vão. Pastor Zé Wellington, olha aqui pra mim, vem cá. Vem cá. Pastor Zé Wellington, o senhor tá com 90 anos. Isso é papel de menino, ué. Isso é coisa de menino. Agora nós somos um time de futebol, o melhor elenco é o daqui. Aqui nós temos o melhor elenco. Nós não vamos perder os nossos pregadores que estão vacinados. Mas Aí vocês querem reclamar de mim? Depois vocês vão tudo na rede social. Ai, pastor, você sabe falar mal da igreja. Mas não é falar mal da igreja. É que um homem, com a postura que tem, com a história que tem, com o nome que tem, ficar fazendo essas piadinhas de que os nossos pregadores... O senhor está enganado, porque grandes congressos da missão e do Belém, quem prega é o Eliseu Rodrigues, que hoje é o maior pregador do Brasil. Eliseu Rodrigues, maior pregador do Brasil? Sim. De agenda no Brasil, ele é um dos maiores pregadores hoje. Não, mas não maior. Não. Colocar como maior, você Maior tá dando troféu para ele aí agora. Maior que eu digo, não é questão do troféu, maior que eu digo assim, de mais relevância no Brasil, de mais abrangência no Brasil, de maiores agendas. Você fala de demandas de agenda, de demandas de agenda, de abrangência, de relevância, mais do que isso, de relevância. O pastor Eliseu Rodrigues hoje é uma voz relevante no Brasil, como pregador itinerante. Sim. E não é da missão. Então, assim, não é do Belém, não, ele é da Madureira. E outra coisa, é bobeira isso aí, né? Porque os hinos da harpa também não foi feito por nenhum cara do Belém. É Paulo Leiras Macalão. Que é o quê? Madureira. E até 1982, até onde eu sei da história, não tinha Conamade. Quando o pastor Pimentel... pastor Pimentel... Foi seu pastor, né? Curitiba sente a falta do pastor Pimentel. É quando a última vez que Curitiba teve um pastor presidente. Quando Curitiba tinha um pastor presidente e a Convenção Geral da Assembleia de Deus tinha um pastor presidente, que era o pastor Pimentel, não tinha Conamade. Era tudo uma coisa só. Todo mundo era ligado, tudo união, tudo. O pastor Zé Wellington entrou e destexto da coisa em 1982. E aí virou isso aí. Teve agora Madureira é Madureira. Essa briga é uma briga infantil, é uma coisa desnecessária e é tudo o contrário que eles pregam. Uns são de Paulo, outros de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, e na verdade ninguém é de Cristo. E os pregadores ficam no fogo cruzado. E aí alguns que têm pouco caráter, com pregador itinerante, que tem medo, aí coloca lá, graças a Deus, estamos lá. Aí coloca uma foto do pastor Zé Wellington, sim, esse é o nosso pastor presidente. Vocês já perderam o janeiro profético, que era o mês que vocês faziam um dinheirinho na Debrais, né? Ô, pastor, não, mas aí é uma questão... A Debrais acabou, hein? Deixa eu falar um negócio. Os caras faziam um dinheirinho no janeiro profético não, mas, lá. Como é que ele vai fazer agora? É que tu entrou nessa questão aí, mas vamos lá. Não, só uma curiosidade. Os pregadores do Belém que faziam uma moeda no janeiro profético. Ficou ruim pra ele, hein? O que é que vai fazer, cara? Vai pregar na onde? Pastor Zé Wellington tem que inventar um janeiro profético no Belenzinho. Eu tô entrando numa questão aí. Não, mas eu tô mentindo. Por causa dessa fala Você até parou de suar. Por causa dessa tua fala. Né? Como diria aí, Cristo. Pai, showtime, cara, pai. Ajudai-me. Essa pai. Sua fala aí é interessante, mas não foi só o pastor Zé Wellington, né? O bispo também, Samuel Ferreira, acabou proibindo dos pregadores de Belém claro, pregar na Madureira. Se você desvaloriza a seara do amigo, do companheiro, do servo de Deus que tá lá, desfaz da igreja, você vai deixar o cara. Eu também faria a mesma coisa que ele. Mas não desfez, foi uma fala em um podcast, um momento de descontração. Ô, Fábio, você tem vontade de pregar no Belenzinho? Hã? Você não tá pregando Belenzinho, né? Já preguei. Não na sede lá, mas... Mas você quer pregar lá, né? Também, né? É, por essa bajulação. Não é bajulação. Essa puxada que você não deu. Não é bajulação, eu tô falando que é descontração. Foi um momento... É igual tem hora aqui no podcast que a gente descontrai. Não, mas eu descontraio, mas não deixo falar a verdade e depois eu sustento o que eu falo, irmão. Eu não fico falando igual moleque.
O que eu falo eu sustento. Então ele achar que o Belém que todo mundo que prega lá é daqui. Não é de lá, não, aí. E se o bispo não quiser ter ninguém do Belém pregando lá, ele não tem pregador. André Matias é de onde? Madureira. Madureira. Eliseu Rodrigues é Madureira. Abílio Santana é Madureira. E tem tanta gente boa da Madureira que são grandes pregadores. Samuel Gonçalves? Eu sei que acho que é Samuel Gonçalves. Samuel Gonçalves. Madureira. O Jonathan Carlos, Madureira. Jonathan Carlos de Madureira. Bom, eles estão ruins de pregador, meu? Não, eles têm bons pregadores. Agora vamos pegar os nossos. Quem que é do Belém? Elias Torralbo? Gilmar Fiuza. Fiuza? Ângelo Galvão. Ângelo Galvão? Tem um monte de pregador bom Já também, né? Porque Ângelo Galvão já passou de igreja. Sim. Né? Mas vive não é pregando só, também. Mas não é só pregador. Então, assim, aí cria uma coisa ruim e o pastor e o bispo, tá certinho o bispo. Não, meu irmão, já que são tão bons, prega lá pra eles, velho. Não precisa pregar lá. O bispo, eu não sou do Belém, tá? Tu tá querendo pregar no Brás, fala a Se quiser verdade. me levar no janeiro profético, eu vou. Eu sabia. Você quer pregar? Mas eu ouvi dizer que o bispo, não sei se é verdade, mas estou reproduzindo uma fala, que o bispo está esperando uma retratação do pastor José Wellington. Será que o pastor José Wellington se retrataria sobre isso? A chance do pastor Zé Wellington se retratar, na minha humilde opinião, é igual a chance do pastor Manuel Ferreira falar que nunca votou no Lula. Lembra, Jans? Você está dizendo que o bispo... Chonado no Lula. Será? Nossa, Deus do céu. É mesmo? Nossa, tem uns 10 quadros do Lula. Cara. Não é não, tá de brincadeira. Vai tratar. Mas assim, é uma briga desnecessária. Falando em briga desnecessária... Uma fala desnecessária. Falando em briga desnecessária, nosso bate-papo aqui é muito aleatório. E hoje eu nem fiz a divulgação do pessoal aqui. Vamos pra lá. Hoje tá um dia atípico aqui. Falando em briga desnecessária, e tu citou aí os pregadores, está tendo um bate-papo aí agora, o pastor Eliseu Rodrigues e o pastor Abílio Santana. O pastor Abílio refutou um trecho de pregação do pastor Eliseu Rodrigues, que ele dizia que haverá tristeza no céu. Aí ele depois foi específico, dizendo que haverá tristeza no tribunal. O Abílio Santana diz que não haverá essa tristeza no céu. E eles estão vivendo esse embate aí na rede social, se preparando para um debate na Musical FM. Haverá tristeza no céu, sim ou não? O Abílio Santana é o leão da Bahia? Oxi. Que miou em Brasília? Será? Para de graça. O pastor Abílio foi uma voz em Brasília. Aonde? E é uma voz até os dias de hoje. O pastor Abílio é belezinha, comendo cuscuz e fazendo aqueles vídeos que ele tá fazendo agora, que é só para aquilo lá mesmo. Só aquilo lá mesmo. Só... Olha a sua vida aí. E seja feliz. É só que esse pastor Abílio, você se achou. É isso aí mesmo, continua nesses videozinhos aí, porque como deputado e como pregador, passou também sua seara. Foi o tempo. Vamos lá. Não, mas tu chegou a se inspirar no pastor Abílio nos Graças a Deus, áudios. nunca me inspirei no pastor Abílio. Eu já falei para você que as minhas referências são antes. Gilvan, Napoleão Falcão, Gesiel, Takayama. É tudo antes dessa gente, irmão. Tudo antes dessa gente. Nunca me inspirei no Abílio Santana, até porque eu não vejo nada de inspirador no Abílio Santana. Não, o pastor Abílio é um grande pregador até hoje. Um grande pregador, um mal educado, grosso, estúpido. E é isso aí. Eu não quero falar dele para não dar ibope, para não ressuscitar ele. Deixei lá onde ele está na Bahia, lá cuidando da igreja e tá tudo certo. Rapaz, essa história é fácil. Primeiro, o Tribunal de Cristo, que é o DEMA, Tribunal de Cristo, não é o trono branco, que foge o céu, foge a terra e vai ser nos ares. O Tribunal de Cristo não é nos ares, é no céu. Ponto. Segunda coisa, haverá tristeza no Tribunal de Cristo? Antes de falar, o trono branco... É Apocalipse 20, é o julgamento dos ímpios. Isso é... Depois do Tribunal de Cristo. Lá na frente, lá para frente, lá pro final da carreira já. Então primeiro vem o Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo é quando a igreja é arrebatada e ascendida ao céu, arrebatada e encontra com Jesus nos ares. Aí tem as bodas do Cordeiro, toda aquela série, e aí tem o Tribunal de Cristo. O que é o Tribunal de Cristo? A igreja deve ser julgada para condenação? Não. O que deve ser no Tribunal de Cristo é a premiação. Por quê? Porque Deus trabalha com lei de recompensa, tá?
que Paulo disse? Não que eu tenha alcançado alguma coisa, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alto para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus. Então tem um prêmio. Isso ele chama de dema. Daniel diz que haverá 3 brilhos no céu. Uns virão como a lua, outros como a estrela e outros como o sol. Então haverá lá uma premiação. Se você está correndo comigo, nós estamos aqui na corrida, eu ganho, sou premiado. Quando você me ver premiado, você ficaria triste ou alegre? Eu ficaria alegre por ver você premiado. Mentira, não seja hipócrita. Você também está querendo o prêmio que eu quero. Não, se nós estamos... não. Agora, você falando que eu estou vendo. Agora, se eu estou correndo junto com você... Está correndo junto comigo. Sim, claro. Aí eu sou premiado. Dentro de uma competição, sim. Sou premiado, você não. Você ficaria triste ou alegre? Ficaria triste. Então pronto. O céu é isso aí. Vai ter pessoas que vão ter galardão e pessoas que não terão galardão. Você acha que os que não terão galardão, ficarão tristes? Ficarão tristes? Claro que sim. Os que não tiverem galardão ficarão tristes. Por quê? Porque se você recebe uma premiação, você fica alegre. Logo, se você não recebe a premiação, você fica triste, sim ou não? Sim. Então pronto. Haverá tristeza no céu? Haverá. Porque aqueles que não foram recompensados, por quê? Porque não quiser. Porque o camarada vai ter consciência. Ó, eu não recebi, Eduardo, porque eu não trabalhei. Sim. Eu podia ter trabalhado. Eu podia ter feito isso aqui. Eu podia ter me esforçado. Eu podia ter me dedicado. Eu não fiz. Então, eu estou deixando de ter porque não fiz. Por outro lado, Apocalipse 7 diz que Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Para enxugar lágrima tem que ter choro, sim ou não? Com certeza. Então vai ter choro no céu, Então não sei por que do debate. Você chega lá, o Léo recebe galardão e eu não. Aê! Eu vou ficar feliz? Não, eu vou ficar triste. Não porque o Léo recebeu e eu não. Mas a minha tristeza, julgo eu, entendo eu, é porque a minha consciência diz, puxa, eu podia ter feito. Eu tive a oportunidade de fazer. Eu tinha como fazer, né? Essa semana eu estava lendo um livro que esse livro falava justamente sobre isso, o autor, onde ele colocava realmente o ministério de um pastor, né? Os seus afazeres, né? Cuidado do rebanho, das ovelhas e aquilo tudo. E ele falava justamente sobre isso, sobre esse momento de chegar aos céus e esse choro pela cobrança, digamos assim, né? De falar assim, eu poderia ter feito mais pela minha igreja, poderia ter feito mais pela minha casa. Então, e não fiz, né? Aí a discussão, uma hora aí reside aí, eu vi muito pouco sobre isso, é que o Abílio acha que não tem tristeza no céu. O céu é lugar de alegria. Porque canta não. O céu entra pecado. Não tem naquilo ali. Não há tristeza e dor. Mas haverá tristeza. Sim. Haverá tristeza, sim. Por quê? Tristeza não por estar no céu, mas porque você não recebeu o galardão por culpa sua. Oportunidade você teve, talento você teve, você enterrou o talento, escondeu o talento, não quis exercer, não quis fazer. Sim. Então vai ter tristeza. Então a tristeza vai ter. Isso é normal. E diz lá em Apocalipse que Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Se Deus vai enxugar as lágrimas, vai ter choro no céu, cara. Eu não sei, assim, eu não sei que debate vai dar. Então vai ter a tristeza, mas vai ter o consolo? Sim, mas não é uma tristeza, eu diria assim, que é uma tristeza consciente. Você sabe o motivo da sua tristeza, você sabe que a culpa não é de Deus, não é do diabo, não é do demônio, não é de ninguém. A culpa é sua, porque você não fez. A oportunidade estava lá. Você tinha a chance de brilhar como sol, como lua, como estrela. Você tinha a chance de receber galardão. Não é só ser salvo. Deus trabalha com lei de recompensa. Isso também foi dado a Jesus. Está lá em Filipenses 2, de 5 a 11. Que haja em nós o mesmo sentimento que eu tenho em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não tendo por usurpação ser igual a Deus, antes tomou forma de homem. E se humilhou até morte de cruz. E esse é o sofrimento. Aí, qual que é a recompensa? Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aí você lê Salmo 110, que é outra recompensa dada a Jesus por passar tudo que passou. O que diz lá? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os seus inimigos por estrado dos seus pés.
Então, assim, aí tá lá, Isaías 53:11. Ele verá, Jesus, falando sobre Jesus, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Ué, se ele trabalhou, ele não tem recompensa? Se ele trabalhou e não tem salário? Paulo diz, quem é que milita, quem vai para a guerra pagando do seu bolso? Quem é que milita às próprias custas? Quem é que planta e não é o primeiro a usufruir do fruto? Então, Deus trabalha com lei de recompensa. Sim. Se você trabalha para Deus, você vai ter sua recompensa. Sim. Né? Ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedrinha branca. E por que tinha uma pedrinha branca? Tem toda uma história por trás disso. Né? A pedrinha branca era um sinal de liberdade. Quando você era liberto, tu vencia alguma coisa, eles davam uma pedrinha branca. Quando você era condenado, era pedrinha preta. Isso não tem nada a ver com preconceito. Porque vamos... Não tem nada a ver. Então, mas era da lei. Ao que vencer, dar-lhe-ei o direito de sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei no trono do meu pai. Então, pronto. Então tá lá, tá exposto, tá explícito, tá lá, tá escrito. Tem lei de recompensa. E se eu não tenho recompensa, eu vou chorar. Professor Carlos, e por que isso daí não é ensinado dessa forma tão clara dentro das igrejas hoje? Você não acha que se esse ensino tivesse lá, dentro das igrejas, transmitidos pelos pastores, os responsáveis, né? Não traria um fortalecimento a mais, um desejo a mais no coração dos crentes? Eu acredito que traria um incentivo a mais. Incentivo, né? A fazer a obra de Deus. O que acontece é o seguinte, não dá para ensinar o que você não sabe, né? Sim. Eu acho que a igreja, assim, hoje, eu estava conversando com uma pessoa ontem e falei assim, não vai ser saudosista. E acho que eu vi o pastor... Ele esteve aqui no podcast, esqueci o nome dele. O Fábio vai lembrar o nome dele. Falar sobre isso. Antigamente, os pastores não tinham teologia como tem hoje. Verdade. Fato. Mas eles tinham muita vida de oração, muita vida com Deus, muita intimidade com Deus. E quando você ia em curso de ensino, o que era pregado? As cartas de Paulo. Raramente no curso de ensino o pastor lia Mateus, né? Só. E por falar no pastor Pimentel que eu falei aqui, o pastor Pimentel, eu ouvi dizer de amigos, não gostava que pregasse no Velho Testamento. Tinha que pregar só no Novo Testamento. Ele gostava do Novo Testamento. Então, assim, era isso que acontecia. Hoje, a teologia está aí, ó, à vontade. Ninguém quer estudar. Porque eu falo assim, ô Eduardo, onde está escrito aquele negócio lá assim? Está escrito em tal lugar. Acha lá para mim. Não, o cara não tem a disponibilidade de achar. Ele quer saber onde está escrito, por que está escrito, quem falou. Não, irmão, se eu tenho irmão, vai no Google, cara. Já que você está com tanta preguiça, dá para mim no Google. Então as pessoas não têm vontade de aprender, as pessoas não querem aprender, aí elas ouvem, aí elas falam a segunda opinião delas. Eu fui rechaçado nas redes sociais porque falei sobre perdão dado e acesso negado. Mas Xena, como que você cristão não vai perdoar as pessoas? Olha a frase, perdão dado, você perdoa, nega acesso. Sim. Eu não sou obrigado a conviver com alguém que me feriu. Paulo não conviveu com Alexandre Latueiro. João não conviveu com Diótrefes, que queria primazia da igreja. Né? E Mineu e Fileto também não conviveram com Paulo. Não quer dizer que eles não fizeram perdão. Teve alguém do Velho Testamento, nas cartas de Paulo, que Paulo disse que era para entregar para Satanás. E aí, segundo os Coríntios, Paulo volta atrás, não vamos entregar, vamos cuidar, mas vamos observar. Então é sobre isso. Não, porque se você não perdoar... A ideia é o quê? É que você perdoa. Tá, o cara me deu uma facada, mas me imagina o Adélio andando abraçado com o Bolsonaro. Vem cá, Adélio, amigão. Mas o como falar assim, é muito cara? fácil, né? Exatamente. Exatamente. História, né? Então, aí Paulo diz assim, ó, se possível, quando estiverdes em vós, tendes paz com todos. Tem gente que não tem como você ter paz. Por quê? Porque eles não querem ter paz com você. É gente que espreita o seu caminho. É gente... a Bíblia diz que Davi manteve Absalão. Davi manteve Absalão fora do palácio. Mas recebeu Absalão em Jerusalém. Sim. Pode ficar em Jerusalém. Mas no palácio não. Ele perdoou Absalão? Perdoou Absalão.
Mesmo Davi fazendo isso, não dando acesso a Absalão, o que Absalão fez? Rachou, dividiu, se deitou com as mulheres do pai. E esse é o caminho. Isso por influência de um amigo de Davi, né? O tal do Joabe. Aitofel. Joabe, mas quem trouxe ele de volta foi Joabe, que colocou uma mulher lá para conversar com Davi. Aí Davi disse assim, vem cá, não minta. Sim, rei. Quem te falou essas palavras? Não foi Joabe? Sim. Aí Davi recebeu de novo Absalão. E disse assim, ele pode morar em Jerusalém, mas não vai ver minha face. Salomão perdoou Simei, aquele que apedrejou Davi. Sim. Só você está perdoado. Acesso a mim você não tem. Mas você fica aqui, fica aí. O dia que você sair de Jerusalém, você morre. Então, perdoar não quer dizer que você tem que dar acesso novamente. Ah, mas Deus dá acesso. Tá, Deus não deu acesso a Adão depois que ele pecou. Mas já pensou se Deus nos perdoasse e falasse, tá perdoado, mas acesso negado? Ué, mas tem coisa que você não tem mais acesso depois do perdão, cara. A consequência sempre tem, né? Você tem consequência, mas tem coisa que você não vai ter de volta. Por exemplo, quem adultera? O que Salomão disse? Aquele que adultera, o opróbrio nunca mais será dele. E nunca mais vai ter acesso à honra. A vergonha vai ser permanente na vida dele. Não é eu que estou falando, cara, é a Bíblia. O problema é que crente pega um... Ai, porque, nossa, Jesus, Deus é amor, Deus amou. Essa frase é bonita. Deus amou. Observe que o texto de João 3,16 não diz que Deus ama o mundo. Deus amou. Demonstrou amor. Você acha que Deus ama quem não o ama? Você acha que não? Lógico que não. Deus é masoquista. Deus não ama aqueles que não o amam? Aquele que não ama? Se o cara não ama Deus, Deus o ama? Deus o amou. Não, mas isso aqui que você está falando agora, isso é polêmico, na verdade. Não tem né? polêmica, Fábio. Tem. Não tem polêmica nenhuma. Deus amou o mundo, ele não está falando do amor. Eu amei tanto você que eu dei essa caneca para você. Aí você quebra a caneca, chuta a caneca, despreza a caneca, fala, Fábio, eu te amo assim mesmo. Deus amou e Deus ama quem ele é, quem o ama, quem é recíproco ao sacrifício da cruz. Então aqueles que não amam a Deus, Deus também não ama? Deus amou. Mas eles não rejeitaram o amor de Deus? Sim. Sim. Mas graça... Isso é uma rejeição de amor. Graça é o quê? Favor imerecido. É o favor que você não merece. Favor que não merece. É. Então, não estaria dentro... Vamos da graça, vamos falar da graça. É da graça? Não está dentro do amor de Deus que eu não mereço por não amá-lo? A graça é o quê? Um favor que você não merece. Sim. Mesmo você não merecendo, desprezando, ele você acha que Deus te ama? Sim, é graça. É o amor imerecido. Cara, Deus manifestou a graça. Ó, isso aqui é a minha graça. Você não merece, eu tô te dando. O que você faz com a graça? Despreza. Ah, não, continua amando você. Pode pisar na graça, eu continuo te amando. Te amo, Fábio. Eu sou masoquista, eu amo muito você. Pisa em mim, eu amo você. Irmão. Então, nisso aí, Deus desiste de amar alguém que... Deus nunca desiste de amar. É você que rejeita o amor. Deus não desiste de amar, cara. Amar é uma escolha. Deus escolheu nos amar, a ponto de dar o filho dele. Eu escolho não ter e não aceitar o amor de Deus. Tá bom? Amor é uma escolha. Não é sentimento. Amor é uma escolha. Sim. Eu escolhi amar a Deus. Deus me escolheu. Não escolhestes vós a mim. Eu vos escolhi a vós. Deus amou Judas? Jesus amou Judas? Amou Judas. João 13 diz o quê? E tendo chegado, e estando próximo à Páscoa, tendo amado, Jesus sabendo que era chegar a sua hora, tendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim. Jesus amou Judas até o fim. Judas amou Jesus? Não. Judas aceitou o amor de Jesus? Não. E qual foi o fim de Judas? Salvação. Ou não? Há uma dúvida sobre isso. Não tem dúvida, cara. O cara suicida não tem salvação. Mas há quem diz que ele não se suicidou, né? Ele fez o quê? Ele caiu numa... A Bíblia diz o quê? Que Judas foi e se enforcou. Ele só brincou de enforcar, então era uma pegadinha de Judas. Não, mas há uma teoria que ele caiu no precipício. Eu não trabalho com teoria, eu trabalho com Bíblia. E nem com a cabala, igual o cara que você trouxe aqui esse dia, tanto de cabala. Eu trabalho com a Bíblia. É a Bíblia que diz que Judas foi, se enforcou e ele tornou-se filho da perdição. Deus queria que ele se perdesse? Deus disse, nenhum do que o Senhor que tu me desses se perdeu, a não ser quem quis se perder. Se eu não quero o amor de Deus, Deus não é masoquista pra ficar atrás de mim igual um doido. Você viu o pai do pródigo atrás do pródigo, cara? Aonde que você leu? Oh, meu Deus, filhinho. Tá faltando, filhinho, fala com... Vou fazer uma videochamada. Ô, filhinho, como é que tá aí? Tem comida, filhinho? O pai dele nunca se preocupou com ele, cara.
O pai dele nunca ligou pra ele, nunca foi atrás dele. Essa ideia patética de que tem que ir atrás do desviado que volta pra igreja, se não quiser pros quintos dos infernos, sentar no colo do diabo. Mas quando o filho pródigo saiu dos porcos e foi até a casa do pai, o pai foi ao encontro do Mas filho o pródigo foi pródigo. pra onde? Até a casa do pai. Ah, tá. Então, se você vai até a casa do pai, você vai ser abraçado. É lógico. Porque o pai entende, no caso do pródigo, não. O pai entendia que o pródigo queria alguma coisa. Não era o amor do pai. Era o que o pai podia dar. Ele nunca amou o pai. Ele amou o que o pai podia dar. Ele não disse, que saudade do pai. Ele disse, na casa do pai tem pão. É sobre o que o pai podia dar. E não sobre quem o pai era. Então, Deus não é masoquista. Então, Deus ama. Deus amou o mundo. Vem cá, então, essa expressão, Deus ama a todos. Mas Deus amou a todos, cara. Não, ama. Não estou falando do versículo. Não, E se eu falar assim, Pastor Carlos, Deus ama a todos, você me refuta nisso aqui? Exatamente, refuto baseado em João 3. Deus amou o mundo. Amor que deu filho. Agora, ele é correspondido? Esse amor, uma vez correspondido, tá tudo certo, cara. Mas se Deus é amor, se ele é a própria essência do amor... Eu amo os que me amam. Mas isso é a sabedoria, né? E a sabedoria é quem? O próprio Deus. Eu amo os que me amam. Esse povo me honra com os lábios. O coração está distante de mim. É que essa geração... Sabe o que é essa geração que você gosta dessa palavra? Você ama essa palavra. Sabe o problema dessa geração? Minha geração. A sua geração. Isso. A sua geração. A sua também, que você faz a parte sua geração. dela. Eu Nossa. sou velho. A sua geração. Mas tá viva ainda, a nessa sua geração. geração é a geração que quer ter relação com Deus, mas não quer ter relacionamento. A sua geração quer tratar Deus igual homens tratam prostitutas. Querem ter relação, não querem ter relacionamento. Ninguém posta foto com prostituta. Porque com ela você tem relação. Essa geração quer o que Deus pode dar. E não quer o que Deus é. Não é sobre o que Deus é. Não é sobre renúncia. Cruz nas costas. Caminho estreito, porta apertada. Essa geração não gosta disso. Essa geração é o evangelho do amor. O amor incondicional de Deus. Deus me ama do jeito que eu sou. Deus me ama do jeito... Se Deus amasse você do jeito que você era, não precisa mandar Jesus, velho. Se tava de boa aí. Não, quer ser gay, fica gay. Deus me ama gay. Tá tudo certo. Vamos pro céu gay assim mesmo. Não. Não. Porque amor que é amor muda a vida. Amor é renúncia, cara. Se eu amo alguém... não é que a pessoa vai mandar eu mudar. Não, mas por amor àquela pessoa, eu mudo as minhas convicções. O que foi o amor de Jesus, cara? Kenoses. Eu acabei de citar Filipenses 2, 5 a 11. Que haja em nós o mesmo sentimento que mesmo sem Deus não tem preocupação. Antes, esvaziou-se. Essa palavra esvaziar, no grego é kenos, é um alto esvaziamento. Ele abdica de tudo que ele tem por amor. Agora ele abre mão de tudo que tem para amar e o cara não ama ele vai ficar igual... Jesusinho, te amo, Jesusinho. Coraçãozinho. Não vai, velho. Mas agora tu me bugou. Não buguei nada. Porque na minha concepção, Deus ama a todos. Deus ama. Mesmo aqueles que não o amam, entendeu? Você é um Deus masoquista, né? Tudo bem que você acredita, deve ter uns trocentos que acreditam igual... Vem cá, eu não consegui escutar sobre o seu posicionamento ali entre o Abílio e o pastor Eliseu. O pastor Eliseu tá certo naquilo lá? Número, gênero e grau, cara. É. Então haverá tristeza no céu? Ué, se você vai pro céu na consciência de que você não vai ser recompensado e poderia ser porque teve chance de fazer mais e não fez, você vai ter o quê? Tristeza. Porque eu vou ver você receber galardão. Eu falei, puxa, eu poderia ter recebido galardão, né? E não recebi. Ah, não vai ter show no céu. Então, pode rascar, Apocalipse 7,17 é. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Se ele vai enxugar as lágrimas, é porque vai ter choro. É. Pastor Carlos Eduardo, agora vamos entrar aqui nesse tema que a gente vai falar sobre outras coisas, mas senão a gente nem fala um pouquinho do Natal, que a gente fez essa arte tão bonita aqui, né? O que não Por que essa te árvore de contaram Natal tá sobre aqui, o Natal. Essa árvore de Natal. Faz referência ao Natal contextualizado, não é? Paganismo. Você acha que é paganismo a árvore de Natal? As pessoas... A árvore de Natal, culto pagão. É. Vem cá, primeiro, o que é Natal? Natal é nascimento. Qual que é o dia do seu Natal? 12/10/91. Então pronto. Natal é isso, é nascimento. Olha que belezinha.
Agora, qual que é a briga do povo de Natal? Você sabe que tem várias brigas, né? A primeira briga é a briga sobre a árvore de Natal. Só que Martim Lutero, ao ver uma árvore de Natal, trouxe algumas revelações sobre a árvore de Natal. Porque ele viu o pinheiro. E o que ele viu sobre o pinheiro? A resistência do pinheiro, que mesmo com todas as estações permanece verde. Para dar alusão àquilo que está em Salmo 1, né? Ele será plantado junto a uma árvore. Junto às margens... Como que é? Será Plantada... plantada... que não tinha um conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem seu prazer malediçoe na sua lei de dia e de noite, porque será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Plantada. O pinheiro representa uma vida independente das frustrações e das batalhas que você tem, ele sempre permanece verde. Essas bolinhas aqui, ó, colocadas, representam o fruto, não é os frutos, é o fruto do Espírito. Tá? Os presentes que também são colocados em árvores, representa isso numa visão cristã, representa o presente que os pastores levaram a Jesus. A estrela na ponta da árvore que é colocada, representa uma estrela que brilhou, que conduziu os pastores até Jesus. Se a gente for tão... não vou usar esse termo. Se a gente for tão religioso, hipócrita, eu ia usar outro termo mais pesado, mas vou usar esse aqui que é mais leve, a ponto de a árvore de Natal é pagã. Por favor, senhores religiosos, santos, nobres, os que aplaudem o busto, os que aplaudem faixas e bandeirolas dentro do templo com foto do bispo Samuel Ferreira e da mulher dele, a Kelly. Kelly que chama? Keila. Os senhores que são tão religiosos, por favor, não comemorem mais aniversário, não façam bolo de aniversário e não assopre velhinha. Porque o bolo de aniversário é pagão. É mesmo. Era feita para deusa, não fala para ninguém, para deusa Artemis. E eles, quando sopravam a vela, tinham a ideia que aquela fumaça que subia era uma maneira da prece ser ouvida e de todos os espíritos que estavam por ali serem expulsos. Não cantam parabéns, nem façam bolinho de aniversário. Vocês são pagãos. Os mesmos que criticam a árvore de Natal, que também foi bem adotada por Martim Lutero, que a igreja aplaude, dia 31 de outubro, né? O dia é uma reforma protestante, sola escritura, sola não sei o quê. Sola escritura, sola fide, sola gratia. Esse mesmo Martim Lutero ensinou como matar judeus a Adolf Hitler. Porque tinha ódio dos judeus que não aceitavam a sua pregação. E outra coisa, irmão, vou ser sério, Martim Lutero nunca foi crente. Ele era padre. Aí vocês refutam um monte de coisa e quer passar pano por um monte de coisa, velho. Apóstolo Paulo disse sobre coisas sacrificadas aos ídolos, sobre Deus. Paulo disse que as coisas sacrificadas é nada e os deuses também nada é. Então, se você quiser pôr uma árvore de Natal na sua casa, pode colocar, não tem pagando. Está atraindo maldição. Isso quem fala são os imbecis. Está atraindo maldição, mas não tem maldição nenhuma, nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Tá? A árvore de Natal é também símbolo, a árvore é símbolo do cristianismo também. Mas para que um cristão colocar uma árvore de Natal dentro de casa, isso aqui não faz apologia e os cristãos não caem na onda do consumismo dessas ele festas? Coloca na casa dele porque a casa é dele, ninguém tem nada a ver com isso, ele comprou com o dinheiro dele e cada um cuida da sua vida, como disse o apóstolo Paulo. Tenha cuidado de ti mesmo, da tua vida. Se o irmão tem dinheiro para consumir, consome. Quer pôr de Natal, coloca. Quer brincar de amigo secreto, brinca. Quer brincar de amigo da onça, brinca. Só não brinca de amigo do Satanás. Faz o que você quiser da sua vida, come panetone, porque todos esses hipócritas que falam essas coisas, no Natal estão tudo lá comendo chester, peru, pernil, tomando Coca-Cola, comendo rabanada, aquele pão misturado com aquele pão duro, que molhado no óleo e jogado, no ovo e jogado lá. Como é Feliz Natal! Ho, 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 ho. Tudo. Agora, o Papai Noel já é outra coisa, né? Porque daí... Quer ter um negócio de São Nicolau, aí eu não sou... Mas agora, a árvore de Natal, cara, não representa paganismo nenhum para a igreja. Cara. A igreja não está presa a essas coisas. Mas essa não seria uma abertura para que as pessoas percam a verdadeira essência do Natal, pastor? Não, irmão. Qual é a essência do Natal? O nascimento do Cristo. Mas nem culto a igreja faz mais. Não tem nem mais culto de Natal. Tem cantatas de Natal. Aqui na Assembleia de Deus de Curitiba nós temos cantatas de Natal.
Na minha Assembleia de Deus que eu tive, tem tanta coisa. Na minha época, a gente fazia jogral. Jogral, decorava poesia e tal. Então, tem gente que nem faz mais nada. Então tá bom. Se faz cantatas de Natal, não comemora o Natal? Então não pode ter árvore de Natal? Não, mas comemora o Não é o Natal consumismo. resgatando a essência do Mas não é o Cristo, consumismo nascimento de também? Cristo, celebrando o nascimento de Jesus. consumismo? Que consumismo? Ué, consome porque a pessoa tem que comprar roupa para participar do Natal, da cantata de Natal. Não, mas isso aí é só um grupo específico. Mas não é o né? consumismo? As pessoas não colocar roupa. E outra coisa, e qual o problema de colocar uma roupa nova para ir num cu de Natal? Para ir num casamento de um Zé Bodega, você compra roupa? Você aluga roupa? Para comemorar, aspas, não o dia que Jesus nasceu, mas o dia que se comemora o nascimento de Jesus, não pode comprar roupa nova? Tem que ir com a melhor roupa mesmo, velho. Se José foi apresentar para Faraó, arrumou uma roupa nova até a barba, fez? Mas é porque daí envolve superstições, né? Tem que estar de vermelho, tem que estar de branco. Não, mas isso aí é tonto. De Isso verde. é tonto. Eu não sei que faz essas coisas. Eu não faço a isso. igreja, que você viu os irmãos da igreja indo de vermelho pra igreja? Porque se for de vermelho é PT hoje. Não dá nem pra usar vermelho mais. Cara, não tem É nada PT a ou ver. flamenguista? Se for flamenguista, é vermelho e preto, aí tá tudo certo, você tem a benção. A minha benção. Então você não tem nada a ver com coisa com a outra, cara. Não tem nada a ver. Porque pra ir no mundo, pra ir na festa a pessoa é bonita. E a mesma igreja que bate nesse negócio do Natal é a mesma igreja que chega em junho, ô Léo. Vamos fazer o nosso festa cristina, festa gospel. Oh, não é festa junina, irmãos. E não tem quentão, mas tem crentão. O bolinho caipira pra nós. Vamos vestir de caipira. É um bando de hipócrita. Por que faz a festa junina, então? Não é festa junina, não. E faz fogueira. É jesuína. A festa jesuína. Jesus fez alguma festa jesuína com os discípulos? Você viu Jesus pulando fogueira com os discípulos? Olha a fogueira, ai, ai, vamos já! Você viu? Não Mas, viu, cara. olha aí, mas se tu é a favor do Natal, tu não pode nem bater no pessoal que faz a Eu festa bato, junina. não tô batendo no que eu tô batendo por causa da hipocrisia. Acorda, filho, saber ouvir é o primeiro sinal de inteligência. É hipocrisia. O cara é contra o Natal, mas em junho faz fogueira. O cara é contra o Natal e faz retiro de carnaval. E tem uns que fazem carnaval na rua. Vamos lá, evangelizar. É carnaval gospel. E eu, ué, irmão, você tem que saber que... Então você rejeita tudo. Ou aceita tudo. Ou aceita tudo. Então, por exemplo, não pode. Porque eu não sou contra o cara que vai lá, festa jesuína. Pra mim não muda nada, minha fé, minha vida. Não tem quentão, mas tem crentão. Mas tu toma um crentão, né? Eu não tomo porque eu não vou nessas festas. Eu tenho ojeriza essas desgraças das festas. Eu não vou. E por incrível que pareça, também não gosto de Natal. Eu não gosto do Natal em si. Eu não gosto. No entanto que eu não compro roupa, não uso gorro vermelho, porque não parece um saci. Entendeu? Mas qual é a verdadeira essência do Natal? Eu sei que Jesus não nasceu especificamente nessa A data. verdadeira essência do Natal é comemorar o dia do Natal. Aí comemora dia 25, por quê? Por causa do Deus Sol, lá de Roma, lá e tal, do Deus Sol, que, segundo os romanos, nasceu nessa data. E aí o povo aproveitou o ensejo e fez essa data. Só isso. Pro nascimento de Cristo. Essa é a essência. A essência em si é qual? Comemorar a manifestação do Filho de Deus. Comemorar Isaías 9,6. Um menino nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Sorte, Pai de Eternidade e Príncipe da Paz. Acabou. A gente não comemora por causa do pernil, por causa do panetone, porque pernil eu como pernil qualquer hora do ano, qualquer tempo do ano, não tem nada a ver, eu como pernil. Não como peru porque não tem peru para vender em outras épocas, só tem peru, Chester para vender em dezembro. Mas não tem nada a ver, cara. Isso não vai atrapalhar minha fé. Porque, pra mim, o importante não foi qual o dia que Deus nasceu lá, é o dia que Deus nasceu em mim. Qual o dia que Deus nasceu pra mim? Ele nasceu dia tal, mês tal, ano tal. Isso pra mim é o que vale. Mas comemora-se. E tá tudo certo, ué. Mas é uma data boa também que resgata em nós este sentimento de humanidade, sentimento cristão. Pode perceber que o Natal, o mês de dezembro específico, parece que todo mundo fica mais santo, mais caridoso, né? Jesus voltar em dezembro é capaz de boa parte dos crentes que não vão no resto do ano subir, que esse cabãozinho. Praticam mais a caridade, vive a essência do cristianismo, né? Aí dão presente, né? Dão presente, né? As coisas. Mas, irmão, assim, Fábio, cara, não é sobre uma data, não é sobre data, cara. Porque quando você comemora aniversário, quem é mais importante, o bolo ou o aniversariante? O aniversariante. Então, mas come o bolo.
Mas a gente celebra não é o bolo, cara, celebra o aniversariante. O dia 25 nós não celebramos a data, não celebramos o pernil, não celebramos a árvore, não celebramos o panetone, não celebramos o presente. Celebramos quem nasceu. Se não no dia, tá certo, não foi nesse dia, até porque nessa época era inverno naquela região e não tinha pastores no campo. Porque o inverno é rigoroso. Mas não é sobre isso, não é sobre o dia 25, não é sobre dezembro. É sobre alguém que veio para mudar a história. Alguém que Deus olhou e disse para Eva, eu porei inimizade entre a tua descendência e o teu descendente. E essa busca de Satanás para os descendentes. É isso que eu trato o que não contaram sobre Natal. A ideia desse documentário não é muito teológica, porque nós não quisemos fazer uma coisa muito teológica. Por quê? Porque qualquer ímpio, qualquer pessoa não crente que sentar e assistir, vai entender. Uma criança de 6 anos se sentar, vai entender o que a gente trouxe. Porque a ideia que a gente trouxe era essa. A ideia não de uma data, não, nada disso. A ideia é sobre o perigo que foi o nascimento desse ser. Foi muito perigoso. O nascimento de Jesus foi um perigo para o mundo espiritual. E agora o diabo parece ter venci jardim, tal, o cara fracassou no jardim. Será que vai ter alguma retaliação? Será que tem alguma coisa? Imagine se Deus ficou decepcionado. Não acredito, cara. Coloquei Adão lá e olha que bordada que Adão me deu. Não acredito, eu estou decepcionado com Adão. Não, cara. O que Deus fez? O que Deus pensou? O que Deus tinha, um exemplo, né? Na manga. Qual carta que Deus tinha na manga? Será que... Sobre essas coisas. Então, toda essa temática do documentário, a gente aborda isso. Sim. Jesus de Gênesis a Apocalipse. Eu não posso dar mais spoiler que isso. Não pode mais do que isso. Mas vem cá, no Natal a gente tem um impostor, da mesma forma que nós temos um impostor na Páscoa. A Páscoa é morte, Coelho. Crucificação e ressurreição de Jesus. Tem o coelho que entra como impostor para tentar apagar a figura do Cristo, que é o homenageado. No Natal, o nascimento do Cristo, nós temos o Papai Noel para apagar a figura do Cristo. Por quê? Sempre nessas festas que é para celebrar o Cristo existem esses impostores. Porque o diabo sempre vai desviar o foco, né? Ele está no papel dele. Basta ensinar aos filhos que Papai Noel não existe. O que existe é Deus. É o Papai do céu, é Deus. O maior presente quem dá é Deus. E o Papai Noel não dá presente nenhum. Nunca deu presente para ninguém. Agora, Deus deu. Deus, como pai, ele deu o maior presente de todos os tempos. O filho dele, o único filho. O unigênito, para que todo aquele que ele crê não pereça, mas seja vida eterna. Então, há sempre um desvio de foco. Basta os irmãos colocarem na mente dos seus filhos sobre o presente que o Papai Noel não deu e o presente que Deus pode dar. E deu. E deu. Então é isso. Então a responsabilidade está mais sobre os pais em ensinar a essência desses feriados. Ensine a essência da Páscoa para os filhos. Se puder não dar nem ovo, dá uma serraia para o seu filho comer, uma chicória, porque era isso que comia, ervas amargas. Então, meu filho vai comer chicória. Hoje, é amargo. Pois é, mais ou menos isso que Israel comeu. Erva amarga. Entendeu? Porque, na verdade, o mundo trabalha com consumismo, né? De vender o ovo e tal, do coelho, de vender, de ter o Papai Noel e tal. É a ideia do mundo. E o mundo está errado? Não, o mundo está certo. Eles estão fazendo o papel dele. O papel da igreja é outro. É explicar sobre o nascimento, explicar sobre a Páscoa, sobre a saída de Israel do Egito, o que aquilo significa, o que aquilo representa e tal. Eles foram salvos no Egito, mas libertos do Egito. Deus não salvou Israel fora, salvou Israel no Egito. Quando o anjo da morte passou, teve salvação na casa. Só que eles saíram de lá. Ensinar que o cordeiro, é claro que você sabe disso, que você é estudioso da Bíblia e teólogo. Você sabe que o Egito não cria cordeiro. O cordeiro que eles mataram não era do Egito, veio de fora. O cordeiro que salvou a nossa vida também não era do Egito. Ele veio de fora. Ele veio de fora. Entendeu? Então essas coisas é importante a gente ensinar. Mas nem todos têm acesso. Mas não tem acesso por quê, Fábio? Porque a igreja sofre um tempo de ignorância, que os crentes não querem Bíblia Sagrada, irmão. Eu nunca vi uma raça tão pobre de conhecimento, com tanto conhecimento. Olha pra você ver, é paradoxal, né? Sim.
Nós temos a geração que mais tem conhecimento. O acesso, ao conhecimento. conhecimento. E a geração que menos se preocupa com conhecimento. Não quer conhecimento. É essa geração. Mas por que isso? Não foram estimuladas a conhecer? Eu não sei, irmão. Como que eu fui criado? Fui criado pela minha mãe analfabeta. O que a minha mãe fazia? A gente ia pro culto, lotado da igreja, quarta, sexta, domingo, que eram os dias de culto. Senta aí, depois do culto. Vamos fazer culto. Não, acabamos de ir no culto. É outro culto em casa, culto doméstico. Minha mãe não sabia ler, ela sentava no sofá, na cama, cansada. Lê a Bíblia aí, em voz alta. E eu ficava lendo. Eu tô ouvindo, hein? Você não tá dormindo, não, tô ouvindo. Acho que lê a Bíblia, cara. Acho que lê a Bíblia. As primeiras Bíblias que eu tive, eu ganhei. Não foi porque minha mãe tinha dinheiro para me dar, porque minha mãe não tinha dinheiro. Minha mãe era faxineira. Como que eu ganhei? Maratona bíblica. Tem maratona bíblica? Hoje não tem. Maratona bíblica. Ah, eu li Atos 35 vezes. Atos dos Apóstolos. E ganhei uma Bíblia. Puxa, eu ganhei uma Bíblia. Aí eu tinha Pentecostal, tinha Thompson. Eu tenho até hoje essas Bíblias. Ganhei maratona. Forte. Escola dominical. E outra coisa, escola dominical, hoje é 1h30 de escola dominical. Escola dominical no meu tempo era das 8 às 11, meu irmão. Chegava, e aí a minha mãe fazia eu ir 6 horas da manhã. Às 6 da manhã pra oração. Levantava, ia pra oração. Ficava das 6 ao meio-dia na igreja de domingo. Por quê? Tinha oração, escola dominical, depois ensaio dos jovens, depois evangelismo. E às vezes nem ia pra casa, que tinha culto ar livre. Aí voltado do culto ar livre, acabava 4 horas, não dá nem pra ser campeonato, porque na época nem televisão tinha em casa, que era pecado. Era pecado. Já saía dali, ia pro ensaio do coral. Às vezes minha mãe não ia nos cultos ar livre, ela levava roupa pra gente, nem tomava banho, irmão. Domingo, não é de tomar banho domingo, não, aí. Domingo ficava na igreja, lá no banheiro mesmo, já trocava a roupa, né, passava só um pano na testa, assim, uma água debaixo do sovaco, e culto à noite. Tomava banho só depois do culto. Essa geração não faz isso, cara. Os pregadores de hoje, o cara quer ser pregador, o cara quer congresso. O cara pregou do outro lado da rua da casa dele, saiu de São Paulo, pregou em Curitiba, ele já mete no conferencista internacional. E já vai na Conde e mete o anelzão de bacharel em teologia, ele anda até peso com aquele anel, de peso do anel, ele dá peso assim, ó. Anda assim. Aí quando ele ia pregar, Léo, ele bate no púlpito assim, Léo. Ô, Léo, ele bate no púlpito, já amassa o anel. O anel não é de ouro. Aí, amassa o anel, começa a descascar. Então, eu sou bacharel em teologia. Aí ele aprende umas 4 palavras em hebraico. Abi, você sabe que é abi? É pai, aba. Papai. Nossa, ele fala hebraico. O cara já se sente o cara do reino. Cara, irmão, eu comecei pregando em culto caseiro, culto ao ar livre, com aqueles microfones horrorosos, que você pregava assim, com o beijo colado, dava choque no beijo da gente. Ele se escuta aí, cara. Aí, eu gosto de fazer um desabafo aqui. Aí eu entro na minha rede, aí eu entro nas redes sociais, tem uns caras assim. O cara falou assim: esse Carlos Eduardo Corrêa vive só em sala de ar-condicionado e podcast. O cara nem sabe a minha história, velho. Você tá entendendo? Então essa geração hoje é a geração que quer pregar em Camboriú, mas nunca pregou num culto caseiro. Quer pregar em Camboriú, mas nunca pregar num culto ao ar livre. Eles não sabem que é escola dominical, que esses caras não vão escola dominical, irmão. Eles vão em vigília, que eles rodam a noite inteira, a queda do manto. Que aquele profeta patético fica revelando nome, RG, CPF. O espírito de adivinhação. Isso é espírito de adivinhação. Isso não tem espírito de Deus, não. É espírito de adivinhação. Aí revela nome, RG, seu CPF é 36. Sim, pai. Parece que o pai... o pai fala assim, esqueci, meu filho, deixa eu lembrar aqui qual que é. Sim, pai, esqueceu, fala. 074-3328. É isso mesmo, é. Quem é Carlos Eduardo Corrêa? Aí, ó. Tá, e qual que é o propósito? Qual? É um show, cara. O Leonardo Salles, o apóstolo. Ainda bem que o homem que consagrou ele morreu. O apóstolo. Quem consagrou ele? É um Tom Tag, que depois de consagrar morreu. Se não tivesse consagrado, talvez estava vivo. Aí consagrou o cara. Consagrou o apóstolo Leonardo Salles, que esse dia tá falando: eu sou uma estrela, sim! Eu sou uma estrela! Deus me chamou! Aí, irmão, é esse cara que o povo vai ver, cara. Tem nada, irmão. Mas tu não acredita que Deus revela? Eu acredito, Fábio. Tu acredita nos dons espirituais, pelo menos?
Como diz os teólogos, eu sou Continuista. continuista. Sou continuista. Acredito nos dons, irmão. Sou pentecostal, você tá doido? É que tu fala de uma forma Eu não acredito na adivinhação. com chacota. Mas eu vou ter que fazer chacota. Porque o cara vai revelar o seu CPF 218-355. Mas tu não acredita que Deus revela CPF, Pra RG, Pra quê? placa de carro? Pra quê? Edifica o quê? Enfim, pra Qual a razão? elevar a crença da pessoa Ele que está recebendo. Não, né? para elevar a crença, Deus não precisa revelar RG e CPF, não. Tem outra coisa para Deus revelar, muito mais importante. O cara que revela essas coisas, ele tem uma glória para si, é um antropocentrismo. Aí o cara revela o nome RG. Aí os caras põem nome, não sei o que, do raio-x de Deus. O não sei o que do manto. Não sei o que da granada, eu já vi também. Granada de Jeová. Sapato de fogo. Canela de saci. E não sei. Ah, irmão. Vai parar onde, doido? Que igreja é essa, cara? Que povo é esse? Que canta das 7h30 às 9 às 5 para as 9, depois manda o cara pregar. Que igreja é essa, cara? Mas em que mistério você acredita assim mesmo? Eu acredito nos dons, meu amigo. Nos dons, do crente que ora no monte, as ideias do coque. Eu fui criado no meio dessas ideias, irmão. Criado com mulher do coque. Irmã Wanda, missionária Wanda, pastora Nazaré. As mulheres do coque dobradas de joelho assim, você tinha raiva delas, que elas não levantavam nunca da oração. Você sentava, deitava, dormia, acordava, que as mulheres orando 3, 4 horas de joelho. Pelo amor de Deus, irmão, não para, né? Tem que orar. Né? E cadê esses homens e mulheres de oração? A irmã Wanda continua orando, a irmã Nazaré já morreu e tem uns que continuam orando por aí. Mas essa gente tem valor na igreja? Não tem mídia também, né? Não, esse povo não tem valor nenhum, irmão. Não tem valor nenhum. Os profetas de verdade existem, só não tem mídia, né? Profeta não é mais o que você pensa que é profeta. Profeta é aquele que tem uma palavra de conselho. Todo profeta hoje, embasado em Efésios 4:11, é aquele que tem uma palavra de conselho para dar. Tá? Mas a igreja não se importa com quem é profeta, o meio pentecostal. O meio pentecostal não se importa em ter doutores. Nós gostamos de ter pregadores. Isso que massageia o nosso ego. Aquele pregador que segura a cabeça do microfone. E solta o Hadouken. E esses caras são fantásticos. Os que gritam. Os que seguram a cabeça do grupo parecendo cantor rap. Né? Tá? Os que fazem, os que lotam os congressos pra nós mesmos. Você ama essa música, fala a verdade. Ah, o evangelho de fariseus. Mas é verdade, Fábio. Você roda o Brasil, cara. Eu rodo menos que você. Mas Roda não, você anda mais Você que roda eu. o Brasil. A gente vê dificuldade hoje. De igreja que você prepara a mensagem, trabalha, prepara a mensagem, ora. Aí você prega, aí aquela fila de gente pra orar, cara. Foi bom. Podia orar por mim. Aí você ora, né? Você ora, você tá ali pra orar. Aí, amém. Um dia eu tô num culto pregar, acabei de pregar, suado, pincando, suado, cansado. Pastor, você podia orar por mim? Foi, mano. Pra Deus falar comigo, falei, irmã, preguei 1h30. Já tava onde? Ai, pastor, eu gostei da pregação, mas queria oração, orei. Ah, o senhor não viu nada? Falei, não, irmão, eu tava com o olho fechado. De nada. As pessoas querem uma revelação a mais, uma palavra a mais. Sabe por quê? Só a Bíblia não é suficiente, Fábio. Nisso aí eu concordo contigo. Nós, pregadores do nicho pentecostal, sofremos uma exigência terrível, né? Você expor uma mensagem bíblica contextualizada, contexto histórico e com a atualidade, não é o suficiente. Tem que ter um mistério no final. Há essa exigência que tem que acontecer alguma coisa. Assim, e aí, pregador? Ah, pregou, mas não tem final, né? Pregou, tem um bom conhecimento, mas ele pregou bem, pregou faltou bem. poder. Uns falam assim, bem. faltou graça, né? Ele pregou bem, pregou Tem bem. conhecimento. Mas o final... Você vai de... pensei que você ia sair de novo. Ele não tem final. Ele não tem um final. Como assim não tem final, cara? Aí, então, tem uns que falam assim, e aí? Foi bom, Jesus salvou, mas faltou ali, né, irmão? Aquela revelação, aquela profecia. Como diz um cantor esses tempos, faltou o Pry, né? O Pride. Patati for alguma coisa, né? Entendeu? Então, assim, parece que quando é um profeta, porque eles gostam do profeta, o profeta era uma língua estranha, invocada, né? Se o cara é linguiça dos profetas, é invocada, né? Até a linguiça dos profetas é meio invocada. Aí o povo fala, nossa, o cara revela, a igreja lota, enche.
Porque a igreja está acostumada a espetáculo hoje, né? Shows, né? Quem vai vir hoje? É o Carlos Eduardo. Porque, nossa, ele prega a palavra. Amanhã é o Eduardo Raio-X. Nossa, amanhã você... E os pastores sentindo. Ó, irmãos, amanhã é o Eduardo Raio-X, hein? Você sabe como é que é, né? Oculto e escondido. Amanhã revela oculto e escondido e o que vai vir, o que já aconteceu, o que vai acontecer. Parece um macumbeiro. E revela presente, passado e futuro. É a mãe de Ná. Aí o cara vai lá, revela nome, RG, CPF. Edifica o que a igreja isso aí? Infelizmente. Quantas almas ganha com isso? Não ganha, cara. A igreja é santificada por isso, de alguma forma? Cara, você viu os discípulos revelando alguma coisa? Os apóstolos? Raramente. Raramente uma revelação. Agora, Cristo. A mensagem de Pedro é o quê? Cristo que vocês crucificaram, morreu, ressuscitou o terceiro dia. Olha a mensagem de Estevão. O cara começou lá de Moisés, antes de Moisés. Vem trazendo. Hoje, trazer Estevão para pregar no nosso congresso. Cara, só prega a Bíblia. Não adianta, cara. Tu leu o livro do Atos dos Apóstolos na época que sua mãe falou, 35 vezes que tu falou? 35 vezes, porque tinha muita maratona sobre Atos dos Apóstolos. Então tu leu bastante sobre a igreja primitiva, né? E Fazendo um paralelo, qual é a diferença da igreja de Atos para a igreja de hoje? todas. A igreja de hoje nem existe perto da igreja primitiva. Primeiro que os irmãos, os pastores da igreja primitiva, eram pobres. Não tinha dinheiro nem para esmola. Os de hoje tem, mas não dão nem esmola. Os pastores de hoje comprariam facilmente a igreja primitiva. Tem um templo aqui para não comprar. Eles comprariam. A igreja primitiva era uma igreja que não falava de dízimo, porque não precisava. Eles não tinham nada em comum. O que era deles era de todo mundo. É igual hoje, né? O que é do pastor é só dele, os crentes que se arrebente. Para você hoje conseguir... Inclusive tem na internet aqui um vídeo que saiu um vídeo que saiu do... Um vídeo que saiu aí de gente brigando por causa de dinheiro que gastou para melhorar a igreja e tal. A igreja primitiva não falava sobre dízimo porque eles tinham tudo em comum. A Bíblia diz que eles vendiam as suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. E ninguém... Essa parte é importante, ó. Ninguém tinha falta de nada. Quantas pessoas têm falta na igreja hoje? Muita gente. O que eles fazem no dia da ceia? Campanha do quilo. O cara leva sal, fubá, e os irmãos levam metade de um arroz amarrado com um prendedor. De um saco de arroz amarrado com um prendedor. Então, assim, nós estamos... A igreja primitiva está anos-luz à nossa frente. Anos-luz. E outra coisa... Como que, sem tecnologia nenhuma, eles conseguiram pregar para todo mundo daquela época? E a igreja com a tecnologia que tem não consegue alcançar nem cidades aqui no Brasil, bairros aqui no Brasil. Muitos pastores não alcançam nem o vizinho. Nem o vizinho, entendeu? Então, assim, o nível dos homens que cuidavam da igreja primitiva, o nível de experiência vivida com Deus que eles tinham. Esta é a unção, pastor Carlos, que a gente lê, que muitos crentes oram e buscam. Essa é a unção, o poder do Espírito Santo, que está faltando? Não tem, né? Está faltando. Assim, porque se você pega a igreja primitiva, qual que era o papel dos apóstolos? Eles instituíram diáconos para cuidar da oração e leitura da palavra. Então eles oravam e palavra. Era uma busca constante de conhecimento. O que falta para a igreja hoje? Havia milagres na igreja primitiva. Não tem milagre nas nossas igrejas. O paralítico na Porta Formosa andou. Enéas foi curado. Dorcas ressuscitou. Eutico que morreu, caiu do terceiro andar abaixo. Paulo desceu, o Espírito está nele, voltou. Então, assim, e a Bíblia diz que Paulo pregou até o dia amanhecer. A gente não aguenta a vigília hoje, porque as vigílias hoje não tem oração. Sim. Tem cântico. Eu não chamo de vigília, chamo de culto na madrugada.
E é legal, eu acho legal. Cultão na madrugada assim. Você canta, depois vai embora. O cara vai lá, prega, faz uma salada, revela uns negocinhos ali, tal, e vai embora. Então, assim, as revelações são muito óbvias hoje. Revela assim, tem 1000 pessoas. Deus revela 5 pessoas aqui que tem enxaqueca. Mas no meio de 1000, 5 vai ter. Essa irmã aí, só sente muita dor na perna, né? Eu falei, sim, tem 80 anos de idade, né? Artrite, artrose, reumatismo, tá tudo do couro dela. Então, assim, não é nada que edifica. Então, não dá para comparar a igreja primitiva da igreja de hoje. Não dá para comparar nem os diáconos. Você lê a lista dos diáconos de Mateus capítulo 6? O nível dos diáconos era pesado demais, hein? Homens de boa reputação, cheios de Espírito Santo. Pega Estevão, diácono. O que aquele camarada fez? Pega Filipe, que era diácono, Sim. no capítulo 8. Pregou em Samaria, revolucionou. Diácono. Não era evangelista, conferencista, doutor em divindade, bacharel, não era nada, era só diácono. E revolucionou a história da igreja primitiva em Samaria. Então, assim, você pega esses homens. E outra coisa, quando foi para ser tirado de lá, não fez biquinho, não. Porque, não, eu que comecei a obra aqui, eu tenho que ficar. Não, saiu. Chegou Pedro e João lá e saiu. Vou mandar algumas perguntas para tu fazer. Tá. Saiu. Entendeu? Então, assim, como se comporta a igreja hoje, não dá para você querer comparar o comportamento da igreja hoje com a igreja primitiva. Não dá. Sem chances. O pastor falou sobre bacharel. Eu fui numa reunião de homens essa semana. E quando o pastor foi se apresentar, esse foi o que ele usou. As referências das suas conquistas, aquilo que ele estudou, aquilo que era importante para ele, sabe? E confesso para você, viu? Conteúdo fraco daí. Aí veio um conteúdo fraco durante a ministração. Aquilo que devia ter ensinado para nos encher, para fortificar, acabou sendo muito raso, né? Pois é, aí você pega assim, ó, a gente quando tem orgulho, né? Você vai ler as cartas de Paulo, de Pedro, de João, de Judas, de Tiago. Você lê assim, ó, Paulo, apóstolo. Hoje você fala assim, Eduardo, Carlos Eduardo, eu nem olho para sua cara. Carlos Eduardo, não, pastor. Porque o título vale mais do que seu nome. Sim. E eles eram o contrário, né? Era Paulo, o apóstolo. Quando ele falava Paulo, o apóstolo, Pedro, servo de Jesus, Judas, ele mostrava que a humanidade dele e a graça, mesmo ele sendo quem ele era, ele tinha alcançado uma posição por causa da graça, por causa da bondade divina. Mas ele não deixou de ser Paulo, ele não deixou de ser Pedro, ele não deixou de ser Tiago, ele não deixou de ser João, ele não deixou de ser Judas. Ele continuou sendo o Paulo, mas agora apóstolo. João, porém, apóstolo. Então, a gente briga muito por título, gosta muito de ser chamado pelo título. Pastor, fulano, tal. Hoje em dia o apóstolo, né? O apóstolo, o bispo e tal, porque a gente gosta do título. Mas a gente esquece que o que Salomão disse, né? Que o bom nome vale mais do que muitas riquezas. Então, o bom nome vale mais do que tudo isso. Então, eu vejo que a igreja caminha para um declínio muito grande, mas que nós podemos trabalhar a possibilidade de nós que somos mais jovens, né, os que são mais jovens, que têm disponibilidade, trabalharem para que a igreja chegue a um nível de conhecimento, de graça, né? Tem hoje muitos cursos teológicos aí, baratos. Já ia te falar sobre isso mesmo, né? O que o pastor acha desses cursos teológicos? Inclusive o senhor tem um, né? O meu começa dia 13 de janeiro. Eu acho bom, é capacitação, né? Sim, conhecimento. É capacitação. Isso vai trazer unção para a sua vida? Não. A intenção é que você cresça no conhecimento. O crescer na graça é a sua busca, né? Como também o conhecimento, mas é a sua individualidade com Deus. Então nós vamos começar, o meu curso começa agora dia 13 de janeiro de 2025,
10 matérias, material didático, entregue na sua casa, mensalidade barata, 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 R$ 100 por mês é a mensalidade. Hoje, Eduardo, tem muita facilidade para você ter acesso. Na minha época, quando eu era mais novo, para você comprar, o pastor que tinha o crente que tinha uma Bíblia com concordância e dicionário, meu Deus do céu, era como se ele tivesse hoje qual que é o carrão hoje aí? Uma Hilux. Sim. Ou um SW4 2027. Já logo lá na frente. Nossa, o cara tem uma Bíblia. A Bíblia dele. Hoje, tá fácil, mano. Hoje você, aqui, ó. Entra no celular, baixa a Bíblia aqui e tal, vou baixar a Bíblia aqui. Baixa a Bíblia, acabou. Qual quiser, qual versão Qual quiser, quer. qual versão que você quiser. Com heresia, sem heresia, porque os caras comentam, tá uns comentários no rodapé lá que tem um monte de heresia. Você tem Bíblia calvinista, tem Bíblia pentecostal. Calvinista é fácil identificar a Bíblia calvinista. Se for comprar a Bíblia, você lê Romanos 8. Se lê assim, ó, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ponto final. É a Bíblia de doutrina calvinista. A Bíblia não calvinista tá assim, ó. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, vírgula, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A Bíblia de Ashed, Vida Nova, eles tiraram essa parte. E ficou só, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pela ideia de que uma vez salvo, sempre salvo, então não tem condenação. O que não é verdade, né? Mas é predestinação. Predestinação é um pré-destino que pode ser mudado. Então a gente não acredita nessa ideia calvinista de que uma vez salvo, sempre salvo, de que a graça é irresistível, você não resiste à graça. Claro que resiste à graça. Claro que resiste à graça. Não tem como não resistir. Quando o pastor estava falando aqui sobre essa questão do amor, de Deus amar e Deus não ser masoquista, não gostar do sofrimento, nos comentários tinha uma pessoa que falou assim, então, Deus, ele continua amando Satanás? Uma pergunta que tinha nos comentários aqui do chat. Se Deus continua amando Satanás? Não, porque Deus não ama quem é rebelde aí. Deus não ama quem se rebela. Satanás rebelou-se. Deus, essa é a pergunta tosca, né? Sim, né? Deus ama Satanás? O próprio conteúdo já estava respondendo, Por que, né? que Deus amaria Satanás? Sim. Por que Deus amaria alguém que se rebelou contra ele? Se eu digo que Deus não ama o homem que não ama, quanto mais a Satanás que se rebelou contra ele, né? Não tem... Tem uns comentários aí, né? Você tá com... Tô. Não, tem muito comentário. Ah, meu Deus do céu. Muito comentário. O pessoal quer saber muita coisa, tirar muita dúvida aí. O que eles querem saber aí? Lê aí, vamos ver se a gente consegue Vamos responder achar uns aqui. 3. Tem uns superchats aqui também. Tem? O que tá falando aí, vamos Léo? lá. Quantas pessoas estão assistindo? Tá, tem telão no céu? Essa foi uma pergunta que teve bastante também. Quem que Sobre a tá fazendo essa história do pergunta? telão do céu. Acho que o pastor até comentou sobre isso aí Eu já uma falei outra sobre vez. isso. Já falou sobre isso aqui, né? É que esse irmão que está perguntando que tem telão no céu, ele é um irmão que ele é perturbado. Ele é perturbado, é o tal do Brian. Ele tem um espírito de perturbação na vida dele. Ele faz essa pergunta aqui, quando eu estou fazendo live, ele faz a mesma pergunta. Então é a pessoa que, assim, que você não merece. Não merece dar ibope. Já conhece. Já. Alana Roder agora é apóstola. O que o senhor acha? Eu acho que Alana Roder não é homem e também não é apóstola. Não é nenhuma das duas coisas, nem homem nem apóstola. Podemos pedir a salvação? O pastor da igreja lideira disse que não. Essa é a minha dúvida. Então, porque essa galera da salvação é o seguinte. Essa galera que não pode perder a salvação é a galera que prega essa hipergraça. Você não resiste à graça de Deus. Irmão, quem na Bíblia que não perdeu a salvação? Quem que não perdeu a salvação? Perdeu. Judas perdeu. Os que
pecaram contra Deus, que pecam contra Deus, pedem a salvação. Porque a salvação é manutenção. Salvação é uma manutenção. É manutenção. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É uma manutenção. A luz do justo é como a aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Então, claro que você pode perder a salvação. Né? Sim. Se você é um calvinista e acredita que uma vez salvo, sempre salvo, aí você vai partir para essa ideia de que você não perde a salvação. Mas a salvação, ela pode ser perdida. Claro que pode ser perdida. Ela deve ser... O pessoal estava preocupado com o Fábio. Chegou. Irmãos, o Fábio está numa fase hoje de suador. Meus irmãos, deixa eu falar para vocês. Olha como ele está suado. Me perdoe, hoje tá difícil. Eu tô em apuros aqui nesse podcast. E ó, logo no dia que a gente bateu o recorde de telespectadores ao vivo aqui, irmãos, hoje eu mereço aqui uns 50 superchats, na verdade, viu? Você, rapaz, quanto nós estamos aí? Chegamos a um pico de 1.400? 1.400. Então, vocês perceberam que quando o Fábio sai, aumenta. Ô, Léo, o Fábio sai, aumenta a audiência. O Fábio sai, por favor. O pessoal aqui, ó, ele foi no banheiro. A revelação aí, a revelação. É o Leonardo Salles que revelou? Não, isso precisa nem tentar de profecia, meu irmão, pra revelar. Irmão, tá... Ele tá suadinho assim, irmãos, é porque ele tá numa fase hoje. Hoje foi guerra, mas vamos lá, pastor. Se desligada, tomada, não prega, não canta, não faz mais nada, tem gente... Irmão, o problema de fazer ao vivo é isso, é complicado hoje. O Fabinho hoje, coitado, já tomou 6 de Azek, 4 Trimozek. Por aí ainda... 6 canecas dessa aqui de boldo, uma batalha tá travada. E a Coca com... E ainda... Coca com mais... com maisena. Ô pai, cor é o teu filho, E ainda pai. passando esse constrangimento ao vivo aqui. Ô, pastor Carlos Eduardo, mas hoje contigo é o último podcast do ano, né? Ô, pelo amor de Deus, eu não dou conta de vir de novo. Janeiro agora, né? Tá agendado, né? Janeiro. Mas não acabou ainda esse podcast aqui, não. Porque nós temos aqui alguns temas que foram os mais pesados contigo esse ano. Por exemplo, o véu do templo não se rasgou Pois é. para a gente entrar, foi para Deus sair? O véu do templo foi pesado, né? Tu foi chicoteado por causa dessa fala, né? Mas provei biblicamente que o véu do templo não se rasgou para ninguém entrar. Foi tema de debates em grupos de debates no geral, isso aí, viu? Sabe que o véu do templo se rasgou para dar final ao sacerdócio levítico e começar o sacerdócio de Jesus, que segundo a ordem de Melquisedeque. O véu do templo não te deu acesso a Deus, e isso está em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo mais novo e vivo caminho, a saber, a carne de Jesus Cristo rasgada como véu. Não é eu, é o texto que diz que o que te deu acesso foi a carne. E aí, na época, eu até falei, se eu falei, eu peço perdão, e se eu não falei, alguém entender errado, eu refaço aqui. Que a arca estava lá. Não é, a arca teve sim, durante muito tempo, escondida. Só que nesse inteirinho, a arca já não estava mais lá, porque em 605, quando Nabucodonosor invadiu a Jerusalém, a arca já não estava mais lá. Mas aquele véu era onde ficava a arca, que era o Santíssimo. Tá? Então, quando eu disse que o véu rasgou para Deus sair, não está falando da arca, não. Está falando da arca, não. Mas quando o véu rasga, é final de um sacerdócio levítico. Isso aí você pode ler em Hebreus, está lá em Hebreus, explícito lá. É o final do sacerdócio levítico e o início do sacerdócio de Jesus. Então, o véu do templo não tem nada a ver, rasgou. O véu rasgou, você tem acesso. Irmão, o que te deu acesso não foi o véu. Quem que nos deu acesso? Foi a carne de Jesus rasgada. Rasgada como véu. Tá? E aí, Jesus vai, faz a santificação a nosso favor, e aí nós temos acesso pela carne rasgada. Então, Esse foi um dos, né? Então o véu não rasgou para a gente entrar. Não, rasgou para Deus sair de lá. Né? Não é que Deus estava preso lá. Deus não estava preso, mas era como se fosse uma ideia de Deus saindo. Deus não precisa mais habitar em templos feitos por mãos de homem. Agora ele habita em você. Tal. Outro tema que tu abordou aqui que deu polêmica é que o homem, depois do Éden,
não é mais imagem e semelhança. Então, fizeram até um vídeo aí me chamando de herege, um tonto aí dessa turma assembleiana sem valor. Acho que é isso mesmo que chama. Fizeram um vídeo, o cara fez cuidado com os falsos profetas, os hereges, tá? Quando Adão peca, Adão perde a essência. Ele continua tendo características, né? Características, inteligência e tal, ele continua tendo. Quando ele peca, Deus diz assim, ó, crescei, antes de pecar, crescei, multiplicar, enchei a terra, dominar e sujeitai-a. 3 ordens no mundo físico, 2 no mundo espiritual. Sujeitar e dominar é mundo espiritual. Adão era semelhante a Deus na essência, não na autoridade. Tá? Quando Adão peca, ele viu que estava nu, ou seja, a glória que estava sobre ele foi tirada por causa do pecado. A voz de Deus passeou no jardim, que foi uma outra polêmica, né? A voz de Deus passeou no jardim, a voz do Senhor passeou. Encheu o jardim a voz de Deus. Encheu, porque a voz de Deus é poderosa. Diz Salmo 29. Faz nascer da parede, despede labaredas de fogo, né? Então, quando eles pecam e saem dali, em Gênesis capítulo 5 diz assim, e Adão viveu 120 anos e gerou a Sete, seu filho, segundo a sua imagem e a sua semelhança. Se nós ainda fôssemos a imagem e semelhança de Deus, nós não poderíamos ser chamados filhos de Deus. Deveríamos ser chamados filhos de Deus, e não criaturas. Nós somos criados por Deus, mas não somos filhos de Deus após a queda. Romanos 8, 29, o apóstolo Paulo fala isso. Né? Então, a queda nos tirou o que havia de divino, o que havia do alto. Nós ficamos desfigurados. E a única possibilidade de voltarmos a ser o que éramos, a comunhão que foi roubada, tomada, tirada, subtraída no Éden, era através de o último Adão, que Paulo diz sobre ele. Porque o primeiro Adão gerou pessoas à sua imagem e à sua semelhança. E o último Adão também gerou pessoas à sua imagem e à sua semelhança, que está lá em Romanos 8 e 29. Então, após a desobediência do homem no Éden, nós perdemos essa questão da imagem e semelhança, e ela só foi resgatada... Nós perdemos a questão da imagem e semelhança no que diz respeito a ser puro. Porque o que Salomão disse? Deus criou o homem perfeito, mas o homem procurou para si muitas invenções. Então nós perdemos essa essência. Quando retornamos a Deus, através de Jesus Cristo, quer ver, ó? Estou lendo para você. É o que Paulo diz. Você não vai sair agora não, né? Tá suando frio, hein, filho? Uai, tá ligado, Léo? Tá 23 graus, diminui. Coloca 18 graus aí, Léo. Coloca no Põe último 2, aí. Léo. O homem tá respirando forte. Ó, Romanos 8, 29. Olha o que Paulo disse. E não é eu, tá? É o texto bíblico. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou a fim de se tornarem parecidos com seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Deixa eu achar uma outra tradução que seja mais... essa é boa também. Então, assim, nós nos tornamos a imagem do Filho por causa da morte de Jesus e por causa da ressurreição. Tá? Então, antes de Jesus, era só criatura. Até a morte de Jesus, Jesus morreu como filho unigênito e ressuscitou como primogênito. Primeiro entre muitos irmãos. Então isso nos deu a condição de nos tornarmos filhos de Deus, semelhantes a Jesus. Tá? Somos a imagem dele agora. Perfeito, perfeito. Tá? E aí, João 2,3, 1 João 2,3, João diz assim, amados, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas quando se manifestar, assim como ele é, nós seremos. Então, após a queda, não somos mais imagem e semelhança de Se Deus. alguém quiser discordar, eu respeito qualquer discordância. Não chamo de herege quem discorda de mim, porque eu não sou dono da razão. Né? Mas... só em Cristo que essa essência é resgatada. Só em Cristo, irmão. Outra coisa que deu bastante o que falar aqui foi quando tu falou que a pessoa pode ser cheia dos dons do Espírito e ainda assim ir para o inferno. Mateus 7, 21, né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Em teu nome expulsamos demônios, falamos nas línguas, fizemos maravilhas. Sabe o que é dom de maravilha? É o cara não ter um olho, aparecer um olho aí. O cara não tem uma perna, aparecer uma perna. Mesmo assim,
pode ir para o inferno. Isso não é garantia de céu. A questão dos batismos, né? Sobre o batismo, os 3 batismos que tu especificou lá. Batismo com o Espírito Santo, batismo em águas, batismo com o Espírito Santo com fogo. Batismo com águas batiza seu corpo, batismo com o Espírito Santo batiza seu espírito, que se dá acesso às línguas estranhas. A evidência do batismo com o Espírito Santo é essa. E batismo de fogo, que batiza seu caráter. Aí alguém diz que o batismo de fogo é o batismo do juízo. Também está tudo certo. Essa é a minha concepção que eu tenho sobre o texto. Um pensamento diferente. Vamos para o reclame do Plim Plim, Léo? Agora? Já teve o nome sujo, pastor Carlos Eduardo? Esqueça o superchat. Tem aí? Cadê o não? Manda o superchat, então. Qual é? Manda aí. Apostasia da Angélica Caldeira no Natal. O irmão não sabe nem o que é apostasia, né? Ai, ai. Qual é o superchat? Tá ali, ó. Vamos lá. Ó, tem... Oxi, olha, tem superchat ali de... Não. Isso mesmo. É? 129. Ó, que bênção. Suzy. Líderes e referências têm que ter dons espirituais, concorda? Depende, embasado no quê? Porque Apolo era líder e não era nem batizado com o Espírito Santo. Pessoal, vai mandando superchat aí que o pastor Carlos Eduardo vai responder. Vai responder junto com o Eduardo Salídio ali. Ele vai vir responder junto com o Carlos Eduardo, que eu não tô legal, não. Vai dar continuidade. Responde aí, Carlos. Responde aí. E o pastor que deixa as 99 para buscar uma. Eu não lembro qual que é a... E o pastor que deixa as 99 para buscar uma. Ah, tá falando sobre a parábola lá de Jesus lá e tal. Sim, não, mas eu não concordo. Ó, pra você ver, é que a diferença do pastor que deixa 99 é que a ovelha que se perdeu, a ovelha se perdeu. Ela saiu e se perdeu. O pródigo não precisou sair para se perder. Ele se perdeu dentro de casa. A ovelha não é a mesma ideia do pródigo. O pródigo era filho já, era alguém que estava ali. No meio. Ele já convivia, ele já sabia. Entendeu? Foi criado assim. Foi criado. Sim. Qual que é a outra? O que o senhor acha da igreja em visão celular específica da visão G12? Faço parte de uma igreja, sim, alguns chamam de seita. Qual a sua opinião? Faço parte da PIB. Na minha opinião, não tenho opinião sobre igreja de célula. O que eu tenho opinião contra a igreja de célula é os encontros. Que você tem aquele retrocesso, que tem que voltar lá atrás, aquelas coisas lá. Que não, biblicamente não bate, não tem nada a ver, né? Ah, você agora vai retroceder para lembrar do seu pecado passado, do que você fez. Para ter... Não, biblicamente não existe, não. As coisas devem se passar e tudo se fez novo. Ué, São essas. são esses? Superchat são essas. Só? E os comentários? Comentário tem um monte, né? Daí não dá pra... Aí não dá. Ficar xingando, né? O irmão aqui, Nada. o irmão aqui já xingou. Apostasia derivada de Natal. Você E viu? não sabe nem o que é apostasia. Queria perguntar, o que é apostasia? Então nós és mais semelhança de Adão, mas com a ressurreição de Jesus nós somos mais... Isso. Pastor, comenta sobre a ovelha perdida. De novo? Acabamos de comentar. O que mais? Falei que eu ia bater o recorde hoje de... Iris aqui, Pastor Eduardo, aqui em Pernambuco tem um pastor presidente que não permite que os pastores Põe aqui? preguem e membros visitem outros ministérios. Põe Isso aqui. é correto? Põe aqui. Cadê? Tomara que não carregue muito rápido. Eu perdi. Aqui, ó. Aqui em Pernambuco tem um pastor presidente que não permite que os pastores preguem em membros de outros ministérios. Isso é correto? Não, ele é ditador. Sai dessa igreja, mano. Você está vendo uma ditadura ministerial. E tem um pastor em Pernambuco que está sendo processado pelo Ministério Público, né? Tanto que roubou a igreja, agora quer passar pro filho dele tomar conta da igreja. É do Belém. Maldição hereditária. Maldição hereditária, Jesus diz que não existe. E tem um texto para isso. João capítulo 9, a Bíblia diz que os discípulos perguntaram para Jesus, quem pecou, esse ou os pais? Jesus disse, nem ele nem os pais pecaram. O que acontece com esse jovem é para que o nome de Deus se manifeste na vida dele. A partir do momento que você aceitou Jesus, toda maldição é quebrada.
Ezequiel 18, 21, diz lá sobre maldição hereditária. Porventura os pais chupam uvas verdes e os dentes dos filhos ficam embotados? Então não existe maldição hereditária. Futebol, Natal e final de ano são satânicos? Nenhuma coisa nem outra. Nem futebol, nem final de ano. Final de ano é oportunidade de um novo começo, né? Agora, sobre futebol ser satânico, depende do time que você torce. Mas dependendo do time que você torce, é complicadinho, irmão. Dá uma raiva. Dá uma raiva. Aí você fica irado, peca, fala palavrão, aí já era. Sobre os que não irão reinar? Não entendi. Não entendi. Edilene, acho que devemos... Quem que é? Deus abençoe você, pastor. Você sabe demais. Sou nada, irmão. Sou só um estudioso da Bíblia. Tento estudar, pelo menos. Vamos parar em algum aleatório. Não, já foi. No céu vamos conhecer nossos parentes e irmãos Cristo que já se foram? Vamos sim, o céu é um lugar de gente conhecida, né? O céu não é lugar de gente estranha, não. Você não vai ter o mesmo sentimento, né, que você tem aqui, mas você vai conhecer sim. No filho pródigo, o mais velho fala que sempre estive aqui, nunca transgredi o mandamento. Vindo este mais novo, vejo que o filho e a igreja que se desviou. Quê? Tem uma pergunta que veio sobre o jejum aí. Pastor, dele ensinar em jejum, você pode beber água, não, pai? Então, é que jejum é jejum, né? Jejum total. Inventaram um jejum parcial, que bebe água. Mas eu faço jejum total, né? Mas tem jejum parcial. É que a gente faz muita confusão entre jejum, o jejum de Daniel e os votos de Daniel. Aquilo que ele falou que não ia comer e é só beber águas e legumes, não é jejum. Aquilo é um propósito, tá? O jejum é abstinência total. Mas tem pessoa que faz com água, né? Jejum. Sim. Pai do Senhor, tem muito pastor que está com a vida toda errada, pregando a palavra como se fosse. Não aceita exortação e ainda quando o Espírito Santo fala, eles mandam calar. Uma hora, eles terão o que merecem, né? Uma hora a conta chega? Chega, porque Pedro disse que é necessário que o julgamento comece pela casa de Deus, e se começar pela casa de Deus, qual será o fim dos ímpios? Então, uma hora, a conta chega. Meus irmãos, hoje sou eu que encerrarei o podcast. Fábio está tomado por uma impossibilidade diarrética. Não pode estar aqui para terminar o podcast. E eu agradeço você por estar conosco. Deus abençoe sua vida, sua casa. Que o seu final de ano seja de bênção. E que não falte nada sobre a sua mesa. Que seja um final de ano com saúde, com paz, com prosperidade. E que a boa mão de Deus permaneça sobre a sua vida. E que você faça planos, sim, para o ano vindouro. E a Bíblia diz, em Provérbios 16, que muitas são as preparações do coração do homem, mas a resposta certa vem do Senhor. Mas também diz, em Provérbios 16, versículo 3, confia no Senhor as suas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família e que em tudo Deus lhe faça prosperar. Eu desejo um final de ano abençoado, um 2025 de bênçãos e prosperidade sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. E eu vou terminar com uma frase que eu termino todas as minhas lives. Se você não quer rupturas, não tenha bons ensinamentos. Deus abençoe você. Feliz 2025 e que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Abraço e até a próxima.